com muita alegria que nós damos início ao sexto Podsiga. Eu fico muito feliz de ter você participando de todos os nossos episódios. E aproveitando, eu quero pedir para você de todo o coração, dê um like, curta, deixe uma mensagem e o mais importante, siga o nosso canal e mais, compartilhe para um amigo, porque olha, vale a pena. O pessoal que tem passado por aqui é de altíssima qualidade. Nós tivemos no nosso último episódio Sara Regina comentando sobre Israel, conflito, Iraque, questão assim política, geográfica, histórica, bibliográfica, enfim, o conteúdo está imperdível e você não pode deixar de ir lá e assistir. E como sempre, nós sempre temos ótimos convidados. E hoje, para não fugir à regra, é com muita alegria que eu tenho aqui nos nossos estúdios o pastor Eliel Lopes, ele que é copastor do Templo Central da ADCMI aqui em Colombo e muito mais que nós saberemos agora. Pastor Eliel Lopes, mais conhecido como pastor Eliel, seja muito bem-vindo ao Podsiga. Alegria minha, pastor Ivan, alegria estar junto contigo aqui, compartilhando um pouquinho e sendo com certeza ricamente abençoado nesse momento de comunhão. Amém. Olha só o que a nossa equipe de mídia e técnica fez. Pastor Eliel Lopes, pastor local ali da ADCMI 7, graduado em teologia pela FCC, Faculdade Cristã de Curitiba, da Assembleia de Deus, uma igreja, quer dizer, uma da faculdade com um viés pentecostal, pós-graduado em liderança, pós em docência e também em grego bíblico. Nós vamos nos aprofundar nisso, mas antes de falarmos sobre as formações, eu tenho informação, talvez nem todos que irão nos assistir saibam disso, mas você é novamente um papai fresco. Isso mesmo. Acabou de chegar um presente lá na sua casa. Fale um pouquinho da sua família, desse momento que você está passando, porque a criança, quando chega, traz uma alegria maravilhosa. Fala um pouquinho para a gente aí como é que está esse momento familiar. Pastor Ivan, é um momento muito especial, porque sou casado com a Fernanda, estamos aí há 12 anos, caminhando para 13 anos juntos, uma bênção de Deus, Deus me deu uma esposa maravilhosa em tudo, na vida, no ministério, tem sido uma companheira. Há 10 anos atrás nos deu o Isaac, e agora, recentemente, ontem, fez 30 dias, que 30 também dias. Nos deu o Luquinhas. Eu estou muito feliz. Eu tenho dito que depois de 10 anos, essa segunda vez para receber mais uma criança em casa tem sido especial porque eu estou diferente agora. Então, a maneira com que eu enxergo a paternidade depois de 10 anos, ela é diferente. Então, eu estou muito grato a Deus, é um momento de muita alegria. Tenho desfrutado bastante, Desfrutei bastante do Isaac, mas agora tem sido também muito especial. Mas eu não posso deixar passar isso. Claro. Você acabou de falar que é diferente. Como é diferente? Eu tenho dito para algumas pessoas que a experiência é semelhante a essa. Por exemplo, você assistiu um filme há 10 anos atrás. Tá. E depois de 10 anos você vai assistir esse filme novamente. Tá. O filme é o mesmo, mas quem está assistindo está diferente. Então a experiência é como se fosse essa, sabe? De você, depois de 10 anos, de todo um processo de maturidade, a própria realidade conjugal, a vida, enfim. Hoje eu olho para as coisas sobre uma nova perspectiva. Assim como eu penso que daqui 10 anos muita coisa vai mudar. E eu vou assistir esse filme de novo, Não necessariamente sendo pai, por exemplo, nesse caso, mas enxergando outras coisas, ou as mesmas coisas sobre uma nova óptica de alguma forma mais madura. Então, eu definiria dessa forma. Interessante. Vocês veem que logo na apresentação, falando de família, a gente já começa a filosofar aqui com o pastor Eliel. Já aproveita. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Nós aqui tivemos muitas pessoas que passaram, cada uma delas na sua área. Tivemos aqui o pastor César Moisés, uma das maiores referências do pentecostalismo, e ele nos trouxe uma mensagem muito linda, muito poderosa sobre a importância da hermenêutica pentecostal. E eu também sei que você também é um grande estudioso, ama o ensino, ama estudar, ama ler e tem aí uma trajetória educacional muito bacana. Queria entrar um pouquinho nisso, como foi
né, ganhando forma a tua construção assim, educacional, as etapas ali da tua formação de estudo teológico. Fala um pouquinho pra gente, porque pode ter muita gente querendo começar agora, né? E diz, por onde eu começo? Como é que é? Será que eu devo ou não devo? Quem sabe alguém se inspire aí e com certeza vai na sua história. Legal, muito bom. Eu acho até muito interessante porque, como a gente já conversou em outros momentos, tem alguns que estão parados em algumas dessas etapas e quem sabe a gente possa até ajudar em algum sentido. Mas eu cresci num lar cristão, né? E eu acho que é difícil ter alguém mais crente do que eu. Eu morei no fundo da igreja, meu primeiro aniversário foi na igreja. Imagina, rapaz, que nível, né? Você é igrejeiro. Igrejeiro. Mas brincadeiras à parte, minha família sempre na igreja. Sim. Cresci vendo o meu pai liderar, né? No primeiro momento, na minha infância, meu pai era líder de jovens e posteriormente foi pastorear. E eu diria que do meu nascimento até mais ou menos os 18 anos, eu recebi uma influência do convívio com a igreja, né? Do dia a dia. Até faço um recorte aqui, porque eu acho que é muito especial. O pastor Carlos sempre fala sobre isso, da importância que alguns ministérios exercem sobre a vida de algumas pessoas na igreja, e ele diz muito especialmente da música. Eu quero deixar isso até como incentivo para os pais, de que dos 12 aos 17 anos, a minha mãe foi um incentivo muito precioso para que eu permanecesse na igreja. Por quê? Porque eu sempre tive, desde pequeno, uma aptidão para música. Às vezes eu pegava um instrumentinho, começava a tocar e os pais sempre, olha só, leva jeito para música e tal. E aos 12 anos ela me incentivou para entrar na música formalmente dentro da igreja. Eu fui conversar com o maestro, ele perguntou, que instrumento você quer tocar? Eu falei, eu gostaria de bateria. Ele falou, rapaz, bateria é legal, mas já tem uns 5, 6 bateristas aqui, você não quer trompete? Eu falei, tá bom, pode ser trompete. E eu fiquei dos 12 aos 17 anos se aperfeiçoando ali na música. E eu preciso fazer esse recorte porque eu louvo a Deus pela iniciativa da minha mãe, porque eu sou sincero em dizer para você, eu não sei o que seria do Eliel se esse período, né, e com a música não fosse algo que me retesse dentro da igreja. Eu digo isso porque eu sempre fui muito introspectivo. Era uma característica assim, meio introvertida, principalmente na igreja. E eu não sei te dizer assim exatamente o porquê, mas na igreja eu tinha bastante dificuldade de criar vínculos, né? Fora na escola eu não tinha tanta dificuldade, mas na igreja. Mas a música foi uma ponte que me segurou. Então hoje, assim, com esse olhar um pouco mais maduro, eu olho para trás e eu preciso, né, ser justo e agradecer a Deus pela vida da minha mãe. Nesse recorte foi ela que me incentivou. Não, vamos lá, você vai fazer música. Eu vou comprar um instrumento para você, né? E você vai se aperfeiçoar. E depois, nesse período, depois dos 17, 18 anos, a gente saiu da igreja onde nós estávamos e foi para uma congregação menor, que foi um período onde eu me afastei um pouco. Entendi. Nesse período de afastamento, eu tive bastante dificuldades, mas eu também preciso marcar isso, porque eu acho que algumas pessoas que possam nos ouvir, ela precisa entender que Deus tem uma sensibilidade de falar com a gente no chão de fábrica. Às vezes a gente acha que Deus pode falar, e Ele fala com a gente em grandes congressos, como a gente teve experiência agora, né, no nosso congresso SIGA ali, foi maravilhoso. Mas eu tive uma experiência muito especial, duas, muito particularmente, porque nesse período dos 17, no início dos 19, eu me afastei. Eu até frequentava a igreja, mas o meu coração estava longe. E Deus permitiu que uma enfermidade, né, me levasse para o hospital, fiquei bem ruim e os meus pais pediram oração na igreja. Quando eu estava retornando ao trabalho, depois de alguns dias de atestado, eu me lembro que a casa do meu pai ao lado tem uma igreja, né, e eles congregavam ali. Quando eu fui sair, uma irmãzinha do círculo de oração, eles estavam fazendo um momento de consagração, ela saiu ali da igreja. Eu não me recordo quem é a irmã especificamente, mas eu me recordo do que ela fez. E eu saindo para ir trabalhar, ela me abordou e disse assim, ô irmão Eliel, como é que o irmão está? Os teus pais pediram oração para você aqui na igreja e eu queria saber como é que o irmão está. Eu falei, ô irmã, obrigado pelo carinho, né? Eu estou bem melhor, né? Depois de alguns medicamentos, enfim, estou bem melhor. Pastor Ivan, aquela atitude dela, eu posso dizer para você que eu me senti abraçado pelo próprio Jesus. Amém. Aquilo ali foi para mim um processo de retorno, né? A se sentir acolhido e abraçado pelo Senhor Jesus. Então, por que eu digo isso? Porque às vezes Deus está sussurrando, Ele está se manifestando através de coisas pequenas e simples, mas no chão de fábrica, sabe? No dia a dia, nas coisas que às vezes a gente pode chamar de corriqueiro, e essa atitude dela fez toda a diferença. Um segundo, né, é o irmão Osmar, esse eu lembro o nome dele, né? Olha, Léo, essa eu vou marcar aqui. Deus fala conosco no chão de fábrica. Isso. Para mim isso é muito, muito real. Eu vou marcar aqui, porque a gente vai falando com tanta gente que eu corro o risco de perder essas pérolas. Então deixa eu marcar aqui. Maravilha. Deus fala
conosco. No chão de fábrica. Não é só nos congressos. Não é só nos congressos. Não é só naqueles momentos também espirituais. Nos congressos. Também, mas ele fala muito através dessas coisas pequenas, né? Lindo, vamos lá. Mais um recorte rápido que foi o irmão Osmar, né? Nesse período também eu estava bem desanimado, estava retornando, essa atitude da irmã me trouxe mais para perto, mas eu ainda estava engatinhando nesse retorno. Eu tinha comprado uma bateria com muito custo, né? Sempre gostei de música e tal, mas aí eu falei, eu vou comprar uma bateria, vou começar a tocar, mas eu comecei a fazer isso em casa. E o meu pai comentou com esse irmão Osmar, nessa mesma igreja, falou, meu filho comprou uma bateria, e ele foi me visitar. E aí ele começou a falar de vários assuntos, ele nem entrou na questão da igreja propriamente dita, e ele falou, cara, teu pai falou que você comprou uma bateria, e eu toco guitarra ali na igreja, você não quer ir lá? Um dia só, leva essa bateria, vamos tocar. Eu fui, levei e nunca mais tirei a bateria de lá de dentro. Então, assim, eu acho importante frisar isso, porque às vezes os pais podem não conseguir mensurar o que pequenas atitudes, né? Minha mãe me incentivando na música, o meu pai me ajudando na compra da bateria, porque praticamente foi ele que pagou. Eu tirei e ele falou, não, filho, o pai vai pagar para você e tal. E me alegrou, assim, né? E aí fui parar ali dentro da música e foi uma ponte maravilhosa até que eu iniciasse na questão do ministério. Mas pegando a questão teológica, que eu acho que é importante trazer, eu tive essa influência praticamente até os 18 anos da convivência teológica da igreja. Não gostava de leitura, eu tinha muita dificuldade. Me lembro que na escola, uma das provas, né, no segundo grau ali, a professora falou, a gente vai fazer uma prova que vocês precisam ler um livro. E aí, quando vocês terminarem de ler o livro, a gente vai sentar, vai fazer uma roda aqui, uma mesa redonda, e cada um vai contando um pouquinho do livro. Rapaz, eu peguei um dia antes para ler esse livro. Se eu não me engano, era Dom Casmurro. E não tinha vontade nenhuma, não tinha essa aptidão pela leitura. E aí, não tinha, não surgiu. E a nossa cultura não favorece também? Não favorece. Né? E aí, com 19 anos de idade, já um pouco mais envolvido ali na igreja, um primo meu disse assim, vamos fazer um curso de teologia? Eu falei, cara, não sei se eu vou ter paciência para fazer e tal. E não, vamos. E ele bem persistente, né? Até mando um abraço para ele, meu primo Paulo tá lá nos Estados Unidos, me incentivou. Falei, vamos fazer. E era na época o curso ali da sede de Curitiba, o Ensinai. O Ensinai, no ano de 2009 isso. E aí comecei a fazer com ele 2 vezes por semana a gente frequentava o curso teológico. E aquilo me apaixonou, rapaz. Que coisa maravilhosa. Eu cito aqui o pastor Hildebrando, né? Eu acho que você conheceu. Sur. Isso. E o pastor Isaías, que era professor na época. A forma com que eles ensinavam me cativou o coração. E eles falavam muito sobre leitura. Eu falei, cara, eu preciso disso aí. Eu preciso me envolver com questão de leitura. E aí comecei. E eu comecei nesse primeiro período com envolvimento com alguns livros assim que eram mais devocionais, né? Nada muito aprofundado na questão da teologia. E fui lendo, fui pegando o gosto, né? E com o passar do tempo, Deus me permitiu que no meu local de trabalho eu tivesse contato com um irmão. Então, assim, eu tive uma infância de um ensino teológico, assembleano, de raiz, daquela convivência com os irmãos. Só que no meu coração eu sempre tinha muitos questionamentos, algumas pontas assim que não fechava, e eu ficava calado, não procurava respostas. Quando eu encontrei uma teologia um pouco mais formal, eu falei, rapaz, dá para se envolver aqui, eu consigo tirar algumas questões, enfim. E nesse outro período, né, depois do curso do Ensinai, eu no local de trabalho encontrei o irmão Cícero, que fazia parte de um movimento já um pouco antigo, a Igreja dos Irmãos, né, que começa lá em Plymouth, tem nomes famosos lá, o John Nelson Darby, o William Kelly, e vários outros, né? E um cara que me marcou bastante, o Watmani, alguns escritos até citei recentemente numa conversa nossa a respeito disso. E eu me aprofundei nesse recorte da teologia. Foi muito precioso, porque dentro dessa visão, dessa perspectiva teológica deles, eu tive contato com uma visão um tanto quanto assim espiritual, né? Os livros deles têm essa pegada mais aprofundada na questão da espiritualidade, de uma vida mais profunda em Deus, enfim, isso me impactou bastante. Por alguns anos eu consumi bastante literatura nesse sentido. Com o passar do tempo, você vai amadurecendo e você vai conseguindo depurar algumas coisas. Você vai dizendo, rapaz, isso aqui é bom, isso aqui é meio duvidoso. E aí outras correntes vão surgindo, né? Você vai tendo uma percepção ampliada. E aí eu aprendi bastante, daqui a pouco eu começo a migrar agora para uma teologia reformada.
e consumi bastante material também na questão da teologia reformada. E para mim, assim, até o pastor César, né, eu achei interessante ele comentando a respeito da questão das ferramentas de interpretação. E para mim, uma das coisas que na teologia reformada, e não que não houvesse isso na teologia pentecostal, até preciso ser justo nisso aqui, porque às vezes você pode falar algo que faz um recorte estreito, né? Mas no ambiente onde eu vivia, esse aprofundamento de uma teologia que olhasse para a Bíblia e conseguisse valorizar o texto bíblico primeiramente no seu tempo, né? Levando em consideração o momento em que ele foi escrito, eu não tinha acesso. E quando isso chegou até mim, através do estudo de uma teologia reformada, eu falei, rapaz, me encantei. Né? Eu venho de uma visão ali desses irmãos de Plymouth que tem uma interpretação mais alegórica. A própria Assembleia, por bastante tempo, ela tem um olhar mais alegórico, que também é uma metodologia que tem o seu valor. Da experiência, né? Da experiência. E aí eu chego nessa teologia reformada e vejo esse método histórico-gramatical. Eu falei, meu Deus, olha só que valorização. E eles são muito bons nisso, né? Muito bons. E assim, nós pentecostais, durante muito tempo mesmo, a gente não tinha registros. Verdade. A gente vivia mais, né, na forma empírica. E eles se debruçaram muito, né? Hoje ainda, né, a maior gama de literatura, essa parte metodológica, etimológica, sistemática é deles. Então, é muito bom todo mundo entender que era o que tinha e hoje ainda é a maior quantidade. Exatamente. Né? E eles também, assim, historicamente, essa metodologia deles é fruto do seu tempo. Exato. Né? Até o próprio pastor César Moisés falou, né? E ele fez essa ponte muito interessante do momento histórico, que eles precisavam usar isso para fazer uma conexão contextual com a população. Exatamente. Show demais essa ponte, né? Porque, de alguma forma, a teologia, ela precisa ser feita com vistas ao seu tempo. Né? Então, eu pego até, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo. O Paulo não faz teologia desconectado do seu tempo. Pelo contrário, as 13 cartas de Paulo, elas são respostas teológicas, né, por assim dizer, diante de um povo que precisa dessas respostas na sua realidade. Então, hoje mesmo eu comentava no momento de aconselhamento com uma pessoa que 1 aos Coríntios é uma realidade disso, é uma igreja extremamente problemática e ele propõe respostas ali que sejam de acordo com o seu tempo, a partir de Deus e da perspectiva bíblica, seja do pano de fundo que ele tem no Antigo Testamento e da revelação do Novo, mas para solucionar questões ali contemporâneas. Perfeito. Então, a teologia reformada abriu esse cenário assim de... Falei, rapaz, tem uma outra forma de enxergar a Bíblia. Mergulhou. E eu mergulhei, né? E fiquei bastante tempo mergulhado nisso. Tive bastante contato com muitas literaturas que até hoje são transformadoras para mim. E eu cito aqui um livro que para mim, pode ser que para outras pessoas não fez tanta diferença, mas para mim, Em Busca de Deus, do John Piper, fez muito sentido. Eu tinha lido um livreto menor, que é um resumo dele, né, desse livro, que é Plena Satisfação em Deus. Aí eu descobri que tinha um livro maior e fui atrás e li. Mas o que esse livro trouxe de impacto no meu coração? De enxergar a vida e vivê-la para a glória de Deus. Até então, como eu te disse, não que isso não existisse em outros escritos, de outras tradições, mas eu tive contato ali. Sim. E aquilo me impactou. Eu falei, cara, isso aqui que é o propósito de se viver. Tem de ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não tem porquê, né? Então, você olhando para contextos assim, onde às vezes o desdobramento de algumas teologias levam para um tipo de teologia que foca tanto em satisfazer as pessoas que se esquecem do propósito pelo qual Deus criou todas as coisas, né? Até cito aqui uma experiência. Eu estava uma vez no local de trabalho e num momento de intervalo eu estava lendo a Escritura. E me veio um questionamento muito forte. Eu disse assim, Senhor, o Senhor é um Deus perfeito? E sendo perfeito, o Senhor não precisa de nada para se tornar melhor, mais perfeito e mais pleno. Senão não é perfeito. E eu falei assim, por que o Senhor cria o ser humano? Qual é o propósito de criar o ser humano? Pastor Ivan, não existe coincidência, né? Eu estava escutando a Rádio BBN ao mesmo tempo e lendo ali a Escritura. Naquele exato momento veio a leitura bíblica diária da BBN e citou Isaías, se eu não estiver enganado, Isaías 45:7. O homem o qual eu criei para a minha glória. Uau. Rapaz, eu falei assim, não pode. Será que tem alguém ouvindo aqui? Será que tem um espião da BBN? É lindo como Deus se manifesta. Direto e objetivo. Mas foi uma pergunta muito forte no meu coração e foi nesse período.
que ao mesmo tempo eu estava diante da leitura desse livro e isso impactou muito o meu coração, sabe? Eu diria que essa influência do que, poderia ter encontrado através de outras tradições, mas eu encontrei ali na Teologia Reformada, além de uma leitura histórico-gramatical, também essa leitura de uma vida para a glória de Deus me impactou, de tal maneira que isso é uma coisa que vibra dentro do meu coração. E aí, caminhando e lendo, eu comecei a perceber que dentro da teologia reformada, eu comecei a perceber um distanciamento de uma vivência mais experiencial com Deus. E aí começou a mexer muito no meu coração. Por que mexer no meu coração? Porque eu falei assim, puxa, será que... E o pastor César cita bastante isso, né? Foi meu professor ali na FCC, ele brinca com isso, é muito verdadeiro. A gente não pode lidar com a Bíblia como se ela fosse um corpo morto a ser dissecado. É verdade. E quando você foca somente em um método de interpretação da Bíblia, às vezes você começa a olhar a Bíblia de uma maneira que você se torna, aparentemente, na mente do leitor, superior a ela. E aí eu acredito que a gente se perdeu na leitura. Porque, a despeito da gente ter muitas ferramentas para ler a Bíblia de maneira adequada, são só ferramentas que têm que me conduzir a algo maior. E até lá na escola de pregadores, né, eu comentei sobre aquele livro do Michael Gorman, quando ele fala sobre 3 metodologias de leitura do texto bíblico, e ele vai dizer que tem a sincrônica, a diacrônica e a existencialista. Sincrônica, olhando a Bíblia como um produto final, né? A Bíblia está aqui e ela já foi escrita e eu analiso ela a partir da realidade, né? A diacrônica já é aquela que analisa como ela se tornou isso aqui que está diante de mim. E ele fala desse modo experiencialista, né? De você olhar, existencialista, né? De você olhar e perceber assim, tá, eu tenho boas ferramentas para análise bíblica, mas aonde ela vai me conduzir? E foi esse o meu questionamento quando eu estudava a teologia reformada. Eu falei assim, qual é o propósito? É a Bíblia como um fim em si mesmo? E aí eu voltei, sabe aquele sentimento de eu estar retornando às origens pentecostais? De você dizer assim, cara, apesar da experiência, ela não poder ser a experiência pela experiência, ela precisa ter um embasamento que seja a partir das escrituras, mas se ela não existe, né? Não existe experiência, vida cristã sem experiência genuína. Eu penso assim, a fé não é uma experiência de conversão? Exatamente. Não é uma aula, você não vai dar uma aula de discipulado e dizer assim, olha, termina esse cursinho aqui de 12 aulas e depois você sai crente. Não, é uma experiência que às vezes pode acontecer das maneiras mais inusitadas possíveis. Uma transformação, né? Transformação, pode ser através de uma pregação, através de uma música que você está ouvindo, pode ser como Agostinho de Hipona, o camarada está ali com seus questionamentos e escuta uma criança falando, pegue e lê. Né? E o cara vai abrir o texto bíblico lá e vai ter um impacto, vai ter uma conversão nesse sentido. Então, a vida cristã é uma vida com experiências. Não é experiência pela experiência, mas é uma experiência que me conduz ao coração de Deus. Sabe? Então, aí foi me trazendo de volta. Falei, peraí, se eu continuar nesse caminho, eu vou me tornar alguém racionalista. Né? Não é alguém que quer usar a racionalidade a seu favor, mas é alguém racionalista, que daqui a pouco começa a duvidar de milagres, daqui a pouco começa a duvidar de coisas que Deus possa fazer, né? Até o pastor César Moisés, até vou escrever, ele falou que há uma diferença entre ser racional e racionalista. Perfeito. Né? Interessante, se você quiser citar um pouquinho, porque tem muitos jovens que vão assistir aí, até já adultos, que talvez não entendam bem essa diferença, legal, né? Legal. Racional e racionalista. Eu acredito assim que a gente precisa olhar as coisas como ferramentas. E quando elas se tornam um fim em si mesmo, a gente acaba sacralizando aquilo que não é sagrado. Então, o ser humano por completo, Deus cria ele por completo como um conjunto, né? Então, assim, olhar o ser humano é dizer assim, ele não é só um corpo, ele não é só uma alma, uma parte psicológica, enfim, não é só uma parte espiritual, é um conjunto da obra. Então, até os movimentos lá filosóficos ali de dualismo, eles tentam eliminar uma coisa, né, da outra. Então, o corpo é a prisão da alma. A alma é uma coisa boa, mas o corpo é um problema. Não, Deus criou tudo bom. Exato. Né? Termina o 7º dia da criação, ele diz assim, viu Deus que era tudo muito bom. Ele finaliza dessa forma. Então, o conjunto da obra é muito bom. Então, as nossas capacidades, né, pensando nas capacidades psicológicas ali, capacidade intelectual, da mente, da emoção, da vontade, enfim, todas elas são ferramentas, mas elas
de alguma forma, elas não podem se sobrepor às outras no nível de importância e a gente sacralizar isso, porque é sempre um conjunto da obra, né? Então, quando a gente fala assim, a racionalidade, ela é importante, com certeza, Deus nos criou seres racionais, mas o racionalismo faz com que, se de alguma forma as coisas não puderem ser explicadas pela mente, então elas não têm validade. Ótimo. E com o passar do tempo, isso vai destruir com a realidade da fé. Não tem até porque milagre não se explica, né? Milagre não se explica, conversão não se explica. Os principais milagres, né, as manifestações teofânicas de Deus não se explicam. Não se explica. Como é que pega fogo numa sarça e a sarça não queima? Exatamente. Quer dizer, então, que isso, diante de um racionalismo, não existe. Não existe. Não, aí já entra, isso é uma fábula, isso é uma invenção. O mar se abriu, não pode se abrir porque... Não existe, né? Um ferro do machado flutuou na água. Então, ou seja, tudo isso teria que ser arrancado da Bíblia. Tem que ser arrancado. Perfeito. Assim, é bom que os nossos ouvintes entendam isso, né? Que quando você vai muito para o racionalismo, você vai também, assim, tenta se aproximar de uma ciência, né? Assim, que passa tudo pelo crivo racional, e se ele não for interpretado de maneira racional, ele não tem validade. Não tem validade. Ótimo. Perfeitamente isso. Então, assim, aos olhos da fé, isso não se encaixa. Então, não é uma exclusão do racional. Boa. É a utilização do racional a serviço de Deus, né? Tentando usar ele como ferramenta. Então, de alguma forma, a leitura, e eu não digo assim que a culpa da teologia reformada em si, mas às vezes a tendência dos teólogos reformados, em nome de tentar responder tão logicamente as coisas, acaba perdendo a mão e entendendo que tem muita coisa que é da área da experiência que não tem como tirar. Não é elevar a experiência. O pastor César comentou aqui algo a respeito disso, falando que não é dizer que a experiência ela se sobrepõe à Bíblia, né? Ela está submissa à Bíblia, mas é uma leitura bíblica que me permite ter experiências. Eu acho que é aí que ganha o grande peso. Então, usar a nossa racionalidade a favor, né, como ferramenta, é uma bênção, é uma dádiva. Agora, o racionalismo é alguma coisa que, se não encaixar dentro da minha mente, não faz sentido. Até tem um teólogo que diz que as questões de Deus, da palavra, né, da vivência cristã, tem coisas que elas não são lógicas, elas são supralógicas. Então, ela não está inferiorizada por não ser na lógica humana, mas elas estão acima da lógica humana. Então, Deus, como dizia o Karl Barth, né, Deus é um ser totalmente outro. Então, não adianta eu querer colocar Deus dentro da minha caixinha teológica que não vai encaixar, né? Assim, agora, mas eu penso, pastor Eliel, que é o seguinte, eu penso que eles nos deixaram uma ótima contribuição, porque se nós também não tivéssemos esta base fundamentada na razão e não no racionalismo, e com métodos históricos, críticos, né, e tal, gramaticais, nós poderíamos em algum momento também, ou muitas pessoas poderiam incorrer também em questões fanáticas. Exatamente. Facilmente. Né? Porque quando a gente também só pensa na lua, a gente tira o pé do chão. Então eu penso que eles contribuíram muito bem, né? E deixaram uma base muito sólida. Mas nem com isso nos trouxeram para uma vida limitada, no certo sentido teológico, mas dentro de princípios muito aceitáveis. E aí, agora que a luz, né, da compreensão está aumentando, nós temos então essa compreensão de base fundamentada e estamos chegando a um nível, né, de termos uma hermenêutica pentecostal. Sim. Que vem equilibrar as coisas. O senhor pensa Perfeito. Dessa maneira? Eu enxergo assim. Penso. Eu, na minha concepção, eu acredito que não é uma coisa ou outra. Tá? Eu estou amadurecendo no processo, né? Como eu disse, daqui 10 anos, muita água vai passar debaixo dessa ponte. Mas assim, nesse olhar que eu tenho hoje, eu não enxergo as coisas como auto-excludentes uma coisa da outra. Eu vejo como camadas, né? Alguém já disse que nós estamos num ombro de gigantes. Então, assim, se a igreja chegou até aqui, mesmo com as suas dificuldades, com as suas falhas, ao longo dos séculos, é porque alguém se propôs, né, a se colocar diante de Deus e se colocar diante do povo, para que, no sentido teológico que a gente está dizendo, pudesse propor respostas para ajudar nesse sentido. Então, o que eu percebo? Eu percebo que mesmo dentro da tradição reformada, você tem alguns teólogos que têm percebido
a necessidade de enxergar, mesmo que há uns anos atrás tivesse muita relutância de perceber o que o movimento pentecostal, o movimento do Espírito fez ao longo dos séculos. Até eu cito aqui algo que me ajudou bastante. Eu vou citar um nome e eu vou citar mais algumas coisas, mas o Gordon Fee foi para mim uma pessoa que Deus usou. Nunca o conheci, agora não posso conhecê-lo mais, o Senhor já o tomou para si, mas na eternidade quero poder dar um abraço e agradecer, porque as leituras do Gordon Fee me ajudaram a perceber o seguinte: se eu vi na teologia reformada uma seriedade pelo estudo teológico, eu vi no Gordon Fee alguém que pode ser um teólogo profundo e alguém que é profundamente envolvido na realidade de uma vida de espiritualidade com Deus. Então, quando eu li alguns livros dele, eu comecei a perceber, não é uma coisa ou outra. Eu não preciso viver só com a experiência ou viver só com a teologia. Eu posso unir o melhor dos dois mundos. Eu posso ter uma boa teologia embasada, que entenda as suas limitações, porque nenhuma teologia é perfeita, e eu posso entender que ela é um caminho que me conduz ao coração de Deus para que eu possa ter uma experiência real com Deus. Porque, no fundo, a vida cristã é uma vida de experiência com Deus. Né? Eu vejo Deus desde o início das Escrituras como esse Deus que se relaciona. Né? Ele quer relação desde o início. Então, claro que ele tem os moldes, ele deseja que o ser humano viva de acordo com isso. Então, eu vejo que ao longo do tempo, esse desenvolvimento teológico não é dizer que uma teologia responde por si mesma e acabou. Não, nenhuma é perfeita em si mesma. Eu vejo elas como complementares. É claro que para que a gente possa conviver junto, muita gente vai ter que baixar a guarda. O Gutierrez escreveu um livro, eu não me recordo agora o título certinho, mas ele fala sobre sectarismo, muito bom o livro, né, falando dessa riqueza teológica do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é mais amplo do que as nossas tradições teológicas propriamente ditas. A gente tem como diz o pastor Carlos, um orgulho santo da nossa tradição teológica, mas a gente sempre está bebendo um do outro. E eu vejo, como eu estava citando aqui, alguns movimentos mais recentes, de algumas alas da teologia reformada, entendendo que é inegável aquilo que o movimento do Espírito fez. Você citou aqui mesmo, né? É inegável, no mundo. Algo lindo que ele trouxe aqui foi o seguinte, e que você trouxe agora uma simbologia, e quero destacar que você é muito bom nisso, em dar exemplos para que a nossa mente entenda, sobre camadas. Né? Ele falou, olha, nós estamos num momento de revelação de Deus nos trazendo uma nova metodologia de interpretação. É como se dissesse, olha, nós tínhamos então eram essas camadas, e nós batemos no teto. Mas agora Deus está revelando mais uma. E algo que o César comentou, que eu achei lindo, é que ele disse, e possivelmente não pare aí. Possivelmente não pare aí, eu concordo. Deus vai se revelando através dos séculos, até que Jesus volte. Então nós tínhamos um método histórico, né, crítico, gramatical, enfim, tudo. E agora nós vamos ter, possivelmente, né, até o Clayton de Joinville, da Refidim, ele acabou de lançar um livro, né, fazendo os primeiros passos de uma hermenêutica pentecostal, e pode ser que no futuro Deus, né, levante alguém para nos dar mais. Então seria como fosse camadas, né? Que nós, ao olharmos na história do tempo, nós estamos evoluindo. E somos privilegiados em estarmos vivos vivendo esse tempo, né? Nesse tempo. Né? Que lindo, né? E eu percebo assim no meu olhar que toda teologia que pareça ser contraditória não biblicamente, mas contraditória entre si. Eu concordo, eu tenho essa linha mais aqui, né? A linha A, e eu tenho mais essa linha B. No fundo, no meu olhar, hoje, eu vejo que elas são pontos de balanço. Elas mantêm uma e a outra dentro do centro, daquilo que é essencial. Porque se tivesse só um lado, você se torna extremista para cá, se você tiver só o outro lado, se torna extremista para lá. Tudo precisa de equilíbrio, né? Então eu vejo assim que por mais que sejam opostos, né? Um é o algoz do outro, não, mas na realidade eles estão se equilibrando. O que a gente precisa aprender é baixar os nossos muros para poder conversar com outras tradições, na minha concepção. Claro que isso não pode ser algo que fira a essência daquilo que é a tradição que a igreja faz parte. Eu acho que os teólogos precisam sentar para conversar. Eu sei que não é tão simples, né? É bonito no croquis, no papel, mas na prática às vezes acaba ficando difícil. Não é mistura de rebanho, né? Que já tem uma
uma realidade onde as pessoas estão acostumadas com uma determinada tradição, mas são os teólogos mesmos dessas tradições que possam sentar, conversar, dialogar, né, ver os pontos de contato em prol do reino de Deus. Eu não estou dizendo que um tem que mudar em detrimento do outro, mas não custa nada a gente sentar para conversar. Eu até cito aqui que um ministério que me ajudou bastante a enxergar isso foi o ministério do Bibotalk, do Rodrigo Bibo. Sim. Porque... Você sabia? Deixa eu revelar um negócio aqui. Manda abraço. Deixa eu revelar um negócio aqui. Opa. Eu estudei com o Bibo. Ah, você tá brincando. Eu fiz Olha mestrado só. Legal. na Faculdade Batista com o Bibo. Olha só. Foi. Na Favabar? Foi. Que legal. Desde aquela época ele já era assim, disruptivo, né? Ele é bem peculiar, né? Isso, ele sempre teve uma linha polêmica, de certa maneira, né? Mas pensava fora da caixa, né? E hoje se tornou aí um expoente, né? Então, expoente. Mas volte aí, mas olha, o Bibo é um legal, amigo, né? De longa data, que a gente não se fala muito por causa dos nossos caminhos, mas nós fizemos juntos o mestrado. Que legal. E eu vejo assim que o ministério dele, ele tem, e aqui eu faço um outro recorte, né? Eu acho que Deus dá características para nós que são potências, né? E a grande dificuldade é colocar essas potências debaixo do controle, né? Mas se elas estiverem sob controle, elas vão ser bênção. A gente até pode falar depois um pouquinho disso, porque é uma coisa que eu gosto bastante de pensar, né? Que todos nós temos potências, para mais ou para menos. E no caso dele, ele tem essa percepção. Faz anos que eu acompanho ali o ministério, e ele fez algo que eu acho que, não que outros não estivessem fazendo, mas eu encontrei isso ali naquele período, que é colocar teólogos de várias tradições para sentar na mesma mesa. Você tem um cara que é metodista, o outro que é um reformado de linha presbiteriana, um outro reformado batista, você tem um pentecostal, você tem um carismático, você tem... O cara colocou até gente católica para conversar, né? Para conversar teologia, não é para influenciar as tradições da igreja, por assim dizer, os formatos, a realidade que a igreja tem, mas é para pensar teologia, é para pensar a Bíblia. E eu vejo essa riqueza do reino como se fosse uma paleta de cores. Sabe? Se o mundo fosse monocromático, preto e branco, cara, preto e branco é bonito, mas só preto e branco não é legal. Não é legal. Esses tempos atrás lançaram lá um filme da DC, né? Da Liga da Justiça, que é preto e branco. O filme é legal, mas eu queria cor, né? Fizeram... Fica sem graça. Fica sem graça. Então, assim, eu vejo a Igreja de Cristo como essa paleta de cores. Sabe? Cada um dá o tom no momento, na época certa, porque Deus tem um propósito específico ali. Como a gente disse, a teologia reformada teve bastante influência naquele período para responder movimentos liberais que estão tentando fazer uma leitura da Bíblia que exclua a concepção da Bíblia como revelação de Deus, né? Sim. Aí vem um movimento pentecostal que precisa dar uma energia, precisa dar um gás, precisa relembrar que o Espírito Santo não é só um detalhezinho da igreja, né? Como se fosse um acessório da igreja. O Espírito Santo é aquele que moveu a igreja desde o início. Então, cada período traz consigo a sua realidade. E cada uma dessas paletas de cores vai se manifestar no tempo, no modo que Deus deseja para cada uma delas, visando alcançar, né, pessoas para que sejam salvas. Então, agora, essa maturidade para chegar a essa compreensão leva anos. Leva anos. Né? Porque a gente vê muito... a gente percebia muito quando a gente estava na faculdade, né, de que as pessoas não sabiam debater ideias. Né? As pessoas hoje, até mesmo na própria política, agora a gente vê isso, né? A gente não consegue facilmente chegar a um nível de debater ideias. A gente quer brigar na pessoalidade, né? Então, eu percebia que no primeiro ano era um quebra-pau terrível entre os alunos, né? Alguns iam embora, revoltados, xingando o professor de herege, amigos de, enfim, carnais. Mas depois de um tempo, a gente baixava a guarda, primeiro porque a gente sabia que não sabia tudo. Né? Uma das primeiras coisas que eu, né, tirei quando acabou a faculdade é que eu aprendi que eu não sabia tudo e aprendi que eu sabia muito pouco. É isso mesmo. Quando eu entrei, eu achava que eu sabia muito. Eu era arrogante nos discursos. No final, eu sabia que eu não sabia muita coisa. Que eu, no meu aquário, eu era o peixe beta. Mas o oceano é muito maior do que eu imaginava. Né? E você traz algo muito bacana, que eu até marquei aqui, né? Que nós precisamos baixar os muros, né? Para conversarmos. E eu acho que essa é uma frase, assim, um axioma muito importante para ficar aqui só nesse podcast, porque nós estamos vivendo um tempo em que nós devemos promover
assim, debates de ideias de altíssimo nível. Isso. Onde todos possam estar juntos, e aí que está. A riqueza vai estar exatamente no contraditório. Exatamente. Para me fazer enxergar outras faces. É nessa linha que você está É nessa linha. Você citou algo aqui que para mim é extremamente importante. Eu ouvi o nosso filósofo brasileiro, o Pondé. Ele disse uma frase que ficou marcada. Ele disse assim que quanto mais se sabe... quanto mais se sabe, menos certeza se tem. Menos, né? Porque quando a gente chega, igual você falou, na faculdade para estudar teologia, a gente chega cheio de, não, aqui eu manjo. E aí você descobre um universo, cara, que é um mar, um oceano, que é muito grande, né? Que tanto que se você quiser se aprofundar mais, vai fazer uma pós, um mestrado, você vai ter que ir num pedacinho só, né? Num local ali para estudar, porque é muito grande. Então, primeiro que a gente precisa ter essa humildade de reconhecer que é um universo maior. Essa humildade nos leva a entender que a minha linha teológica, a minha tradição, ela é só parte do processo. Então, é nesse sentido, a gente precisa usar toda a riqueza disponível que Deus deixou para a igreja. Multiforme graça de Deus manifestada. Multiforme graça de Deus. Em prol de quê? De eu provar que a minha teologia é melhor do que a tua? Não, cara. É em prol de provar, de fazer com que a mensagem chegue à nossa geração. Né? Como eu disse, cada fatia do tempo é uma realidade. Você tem uma pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade. O pastor César falou um pouquinho sobre essa questão. Né? O Gutierrez trabalha isso também no livro lá. Acho que falando sobre interpretação, agora não me recordo, no capítulo 6 ele comenta sobre essa divisão, e a gente precisa entender que nós precisamos fazer um ajuntamento para conversar em prol do reino. Né, para que a mensagem possa se comunicar com o seu tempo. Né? É inegável, como eu disse, que o movimento pentecostal conseguiu chegar nas várias camadas. Isso é maravilhoso, porque antigamente era só a camada mais pobre. Exatamente. Né? Então, onde as igrejas de elite não chegam, enfim, né? A Assembleia de Deus chega, né? A Congregação Cristã do Brasil, seja as que seguem as tradições pentecostais, ela chega. Só que hoje em dia ela tomou conta, não tem, né? É inegável aquilo que está acontecendo. Então, hoje, muitos estão vindo para conversar e para se assentar à mesa com pentecostais. Eu sei que ainda existem muitas barreiras, a gente não pode ser ingênuo de achar, porque tem muita gente que ainda combate, que quer tratar isso como se fosse uma coisa mais do inimigo do que de Deus, enfim. Mas tem muita gente boa. Eu acho que a gente pode sentar e conversar, e não é para provar nada para ninguém, é simplesmente para você é um exemplo que a própria teologia reformada te apoiou, né, te despertou para que você chegasse onde chegou. Exatamente. Né? E depois de um tempo você foi buscar mais luz. Né? Mais luz. Então a gente, né, você começou na experiência lá, né, no movimento um pouco mais, né, experiencial do sobrenatural, né, o Atmani, enfim, e depois você foi, eu já bebi bastante, comi bastante dessa comida, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Você foi daí para um outro caminho, e agora você está vindo num modo de equilíbrio. Interessante, né? É interessante. É interessante, ou seja, cada um tem uma contribuição na nossa vida, né? Muito bacana isso, né? E eu vejo Deus guiando, né? Amém. Eu não consigo dizer assim, eu projetei que nesse momento eu abro essa porta aqui para conhecer um... Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Você nunca pensou nisso? Não. Deus foi te guiando, nesses caminhos. E esse percurso teológico é antes de fazer a faculdade, por assim dizer, né? A formação teológica. Entendi. Então, assim, desde 2009, quando eu tive o contato lá com a Ensinai, aquilo despertou, né? Então, eu consigo hoje olhar para trás e ver essas fatias. Esse primeiro período, né? Com essa influência lá mais da igreja de Plymouth ali, aquelas literaturas. Esse segundo período da igreja vendo mais o recorte reformado, e agora de anos mais recentes voltando. É hoje que eu fico maravilhado, né? É uma volta a se maravilhar com o movimento pentecostal, com o movimento do Espírito, de uma maneira que, se eu não tivesse trilhado dessa forma, não teria esse prazer hoje de falar, sabe? Então, hoje eu olho para o movimento pentecostal e eu sou um apoiador do movimento pentecostal, tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo, de uma maneira que, se eu não tivesse passado por essas trajetórias, eu não teria essa alegria de transmitir. Então, eu vejo Deus conduzindo. Não foi nada intencional. Eu vou ficar tanto tempo estudando tal teologia, depois eu vou para outra. Não, Deus foi abrindo portas através de pessoas, de influência de pessoas, que sou grato a Deus pela vida delas, que me ajudaram demais. E a gente é marcado pela vida das pessoas que passam, né, pela gente. Então, ótimo. Agora você falou de faculdade. Vamos lá. Você falou que fez a faculdade, a gente viu as pós. Conta um pouquinho como é que foi essa jornada. Legal. Eu tive um privilégio de ser incentivado por um casal a fazer a faculdade no momento em que eu não
Não tinha condições, pelas conjunturas familiares, esse casal disse assim, não, eu vou te ajudar. E eles iniciaram... Mistérios de Deus, né? Mistério de Deus. Eu fui em um determinado lugar preguei, e quando eu desci de lá, no outro dia, uma pessoa manda uma mensagem dizendo assim, você gostaria de fazer uma faculdade teológica? Eu falei, uma coisa que eu mais sonho em fazer. Por que você não faz? Eu falei, não tem recurso agora. Eu falei, não, então a gente vai bancar para você isso aí. E fui, e eu me recordo até, a questão de experiência, né? Eu estava entrando no condomínio de casa, descendo, e eu orei a Deus. Várias vezes eu orei, mas aquele dia foi bem objetivo. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe do meu desejo, Senhor. Sabe do meu desejo que eu tenho de poder fazer uma faculdade, ter uma visão um pouco mais ampla de determinados assuntos e tal. E eu falei, eu oro, Senhor. O Senhor sabe a minha condição. Eu não tenho agora condição de fazer isso. Rapaz, não deu uma semana. Uma semana aconteceu isso. E aí entrei ali e foi muito precioso, né? Despertou ainda mais meu coração para tantos assuntos, ter contato ali com vários professores. Pastor César mesmo foi meu orientador no TCC, foi muito, muito poderoso mesmo. E aí, como isso aí já estava no coração, sempre foi e é ainda. Estou fazendo esses cursos aqui, não é nem para dizer que está tudo ali no currículo, é pelo desejo que eu tenho, sabe? O meu avôzinho, pastor Ivan, faleceu com 93 anos, já faz bastante tempo, nos anos 2000 ele faleceu, mas me marcou a vida dele. Ele era um homem bem simples. Tá. Mas você chegava na casa dele, ele estava sempre com a bíbliazinha dele do lado, e ele pegava, às vezes eu era pequeno, e ele colocava aquela bíbliazinha assim no peito e dizia, como eu amo essa palavra. Cara, eu falo isso agora, isso me impacta porque eu sinto que Deus me concedeu a graça de ter esse mesmo amor pela palavra que o meu avôzinho tinha. Então, hoje, estudar a teologia não é para dizer que eu sou mais inteligente do que ninguém, é porque eu tenho uma sede dentro do meu coração. Sabe, eu vejo um Deus que é tão maravilhoso e que se dá a conhecer a nós através da sua palavra, né, a revelação escrita dele, e por experiências que são fomentadas pela própria palavra de Deus. Então, é esse desejo que eu tenho. Então, fiz a graduação em teologia, surgiu a oportunidade de fazer essa pós-graduação em liderança, muito interessante também, principalmente pela área que a gente trabalha, ali auxiliando o pastor Carlos, como co-pastor da Igreja Sede. Tem muitas demandas, né, para que você possa até ter um pouco mais de ferramenta para saber lidar nessa questão. Né? Então, fiz ali, estou terminando agora essa graduação em grego, tem sido muito maravilhoso também para descobrir uma outra camada dentro das escrituras, um tecido literário mais aprofundado, enfim, tem sido muito, muito bom. Legal. E a docência também. A docência também, né? Um desejo, né? Se Deus assim permitir, de entrar, né, dentro da questão da Eu penso que docência. Deus não dá a gente nenhum recurso que depois ele não vai usar, né? Isso é então seria verdadeiro. Bacana. E vamos lá, ministério, né? Você hoje é o co-pastor do Tempo Central, já dirigiu pelo menos 2 congregações aqui no nosso campo, né? Fala um pouquinho aí do ministério, os desafios e realizações, né? Isso é muito importante a gente ouvir, né? Porque houve um tempo onde muita gente queria ser pastor. Uhum. Depois eu peguei um tempo onde os jovens não queriam mais ser pastores. Eles queriam ser qualquer coisa menos pastor. Hoje nós estamos num meio termo. Uhum. Então fala um pouquinho dos teus desafios e realizações ministeriais, porque hoje você vive quase que tempo integral, né? Basicamente integral aí da igreja. E é interessante alguém ouvir isso. Como é, né, viver, né, no ministério e o seu dia a dia. Legal. Como eu falei para você, eu tive a influência do ministério pastoral pela via do meu pai. Sim. Então, meu pai pastoreou algumas igrejas, enfim, e eu nunca tive o desejo. Nunca tive. Nunca tive desejo. Normalmente, filho de pastor não quer ser pastor. Não quer ser normalmente. Pastor. Você conhece os bastidores ali. Alguns sim, mas normalmente não. E aí, eu nunca tive esse desejo, e como eu gostava da música, eu falei, é daqui pro céu. Eu vou ficar na área da música, servindo aqui dessa forma. Mas o saudoso pastor José Tavares, alguns, quem sabe que nos vejam aqui, conheceram ele. Ele foi meu pastor num período. E eu me lembro que ele me chamou e disse assim, Eliel, a partir de hoje você vai ajudar o irmão ali na liderança dos jovens. E eu disse, pastor, o senhor me perdoe, eu gosto da música, pastor. Ele falou, não, você gosta da música, mas Deus quer que você sirva ali. Olha só. E aí eu enquadrou, sabe? Enquadrou. Eu fiz igual Moisés. Senhor. E eu comecei a criar objeções, sabe? Eu falei, pastor, mas olha, eu tinha uma barbicha na época, né? E naquele tempo ali, rapaz, ali era abominação. E aí eu tinha uma barbicha aqui no queixo, costeleta grande. Eu falei, pastor, topetinho naquela época, aquele topetinho espetado. Eu falei, pastor, dá uma olhadinha aqui. Imagina o escândalo que não vai virar. Ele falou assim, você vai ajudar ele. Ele insistiu, sabe? Foi bem determinativo. Eu fui e comecei a ajudar. Eu percebi que eu fui me descolando
da música. E fui iniciando nessa... Foi gostando. E fui gostando da questão da liderança e fui percebendo o quanto liderar pessoas se torna um meio de mão dupla. Você cresce, você amadurece e você abençoa pessoas. Sabe aquela coisa maravilhosa de você perceber assim que esse processo de liderar, de cuidar de pessoas, ele te estica. Eu ouvi o pastor Heber Carlos falando algo esses dias atrás, ele comentou e eu me identifiquei, ele também iniciou a ser pastor jovem e ele falou pro pai dele, pai, eu não tenho experiência suficiente. E o pai dele disse assim, você não precisa de experiência, precisa de sabedoria, experiência você vai ganhar ao longo do tempo. Uau. E eu me identifiquei, porque uma das coisas que Deus me levava a pedir, até através de Salomão, é pedir, Deus me dá sabedoria, Senhor. Como é que eu vou conseguir ajudar o teu povo? O Senhor quer que eu ajude? Então me dá sabedoria para que eu possa ajudar o teu povo. E aí eu peguei e orava muito a Deus e fui percebendo que eu fui me descolando da música com o passar do tempo, né? Depois passou-se alguns anos, meu pai iniciou o trabalho de uma das nossas congregações aqui na região, que é a congregação do Porteira. Ficou, se eu não me engano, um pouco mais de um ano. E na época o pastor Hermes Feitosa falou para ele, ó, agora você vai assumir a igreja do Eucalipto e o teu filho vai ficar no teu lugar lá. Olha só, foi assim. Teu filho vai assumir a congregação. Eu era co-pastor dele nessa igreja. E o meu pai foi um incentivador. Tá? Meu pai, ele foi muito cuidadoso. Quando eu sonhei em ser jogador de futebol, a minha mãe me incentivou, mas ele ficava em silêncio, não falava nada. Quando eu iniciei nessa caminhada pastoral, ele sempre me incentivava, né, assim, na liderança, né? Ele sempre me incentivava, mas ele nunca quis ser incisivo. Mas quando eu fui assumir essa responsabilidade, ele me encorajou demais. Acho que ele falou, agora eu preciso apoiar ele. Uma vez que Deus já está identificando o que ele deseja, sim, eu vou dar esse apoio. E meu pai é o meu primeiro mentor, né, que me ajudou e é um exemplo para mim. Muito do que eu tenho, às vezes o pessoal fala assim, parece teu pai, né? É natural que a gente tem. Então, eu tenho essa dívida de gratidão. Me recordo de várias vezes quando eu estava afastado assim, com o pezinho meio fora da igreja, de acordar pela manhã para ir trabalhar e ver meu pai na beirada da cama. Deus, guarda o meu filho. Rapaz, isso aí, sabe, não tem preço. Então, ele me incentivou e eu fui. Primeira congregação para dirigir. E eu compartilho algo aqui que eu até falei esses dias atrás num treinamento nosso de líderes, que quando a gente tá numa posição e vê outros liderando acima de nós, às vezes a gente olha e diz assim, cara, se eu tivesse lá, eu faria diferente. Por que não faz assim? Por que não age dessa maneira? Aí eu olhava pro meu pai pastoreando e dizia, poxa, o pai podia fazer dessa forma. Ele podia... Eu não compartilhava, não queria atrapalhar, não queria... E aí chegou a hora que eu assumi. E aí eu olhei e percebi que a questão não é que ele não queria fazer. É que ou não daria para fazer mesmo, ou ele já estava fazendo, mas o processo era demorado. Eu digo isso porque tem muitos jovens que estão olhando para o líder, para o pastor, às vezes olhando até para o pastor presidente, pastor sênior, enfim, está dizendo, por que não vai por esse caminho? E não é só jovem, às vezes é gente com mais idade, mas que está com o coração meio adolescente, meio rebelde, dizendo, mas por que não faz? Então, às vezes você não tem a mesma percepção que a pessoa que está ali em cima tem. Né? Às vezes é fácil dizer quando você não tem a carga sobre os teus ombros. Né? Então, agora que você assume uma postura, você olha e fala, rapaz, não é tão simples quanto parecia. Isso aqui é quase fazer um 360 com um vagão de trem, né? O negócio é mais pesado do que parece. Quando você senta na cadeira, você recebe mais informações que você não tinha. Perfeitamente. E você começa a entender as consequências das tuas ações. Perfeito. Né? É isso mesmo. Eu tenho percebido muito, né, que quando você é só você, qualquer consequência que der é só afetar você. Não fere mais Mas ninguém. dependendo da cadeira que você está, a consequência pode ser muito boa ou muito ruim. Né? Perfeitamente. É isso mesmo. Muito essa foi a sensação. Isso, né? Foi a sensação. E aí eu levei aquele baque, assim, percebi que era muito diferente. Mas eu tenho uma gratidão a Deus. Amém. Porque pastorear pessoas, para mim, tem sido algo transformador. Eu tenho plena convicção em dizer para você que eu me sinto hoje um pouquinho mais parecido com Jesus. A proposta de Romanos 8:29 lá, né? Deus nos tornar conforme a imagem de seu Filho, é nos tornar mais parecido com Jesus. Eu devo isso à Igreja de Deus. Aos lugares onde eu passei na minha infância, na minha adolescência e principalmente no pastoreio. Porque o pastoreio, alguém já disse assim que amar é se arriscar. E se um pastor realmente ele está comprometido em seguir o propósito de Deus, ele vai ter que amar. Sim. Ele tem que amar, ele é chamado para amar. Só que o problema é que amar é se arriscar.
porque pessoas vão te ferir, pessoas vão te magoar. Então, o ministério vai te esticar. Eu vou fazer só um recorte aqui, não sei se a gente ainda tem tempo, mas só um recorte que eu aprendo, por exemplo, com o Moisés. Eu olho para o Moisés para mim é um dos líderes bíblicos que me chama muita atenção, né? Eu acho que ele e Paulo, assim, se eu tiver que destacar, tirando Jesus, né? Jesus é o supremo. Mas, assim, dos humanos, assim, 100% humanos, sem ter a divindade de Cristo como nós, o Moisés e o Paulo me chamam muita atenção. Por quê? Eu vejo o Moisés alguém que tem uma primeira etapa da sua vida, né, os 40 anos ali no Egito, e depois a segunda etapa vai lá para Midian, na terra do sogro, e passa 40 anos ali com ele. Se você ler o Salmo 90, que muita gente atribui a Moisés, ele já está decretando que a vida dele vai terminar. A vida do homem, né, de 70, 80 anos, quando muito, 80 anos, né, e fadiga e cansaço. Se é dele esses salmos, ele está escrevendo e pensando que a vida dele vai acabar. E você coloca a vida como se fosse num ponto morto. Já tá bom agora é só deixar as coisas acontecerem, que daqui a pouquinho acaba. Daqui a pouco Deus fala com ele através da sarça. E aí, no coração dele, ele tem uma relutância muito perene. Você pode ver que ele está sempre dizendo assim, mas Deus, como é que eu vou? Como é que eu vou falar? Ele está sempre pondo um empecilho. E Deus está esticando ele. Eu vejo, e a gente já conversou sobre isso muitas vezes, que às vezes Deus espreme a gente e empurra a gente para frente. É o que eu li do Atmani lá, o poder da pressão, né? Ele fala da caldeira, da fornalha embaixo, da água fervilhando ali dentro, e quando aquilo ganha pressão, sai e consegue movimentar um trem, um navio, né? E aí ele dizia nesse artigo, dizendo assim, que aonde não há pressão, não há poder. E às vezes Deus aperta a gente, espreme a gente, vai empurrando no caminho. E a gente vai dando um monte de objeção. Mas quem sou eu? E tem muitos, né, autores bíblicos ali que falam, Jeremias, tá todo mundo se objetando, o Isaías. E não, mas eu não vou, eu não consigo, eu não posso e tal. E Deus está apertando eles. Eu vejo Moisés entrando no Egito para libertar o povo e Deus dá 10 pragas. Cara, para que 10 pragas? Sendo que na primeira praga ele já podia ter... Se o faraó vai endurecer mesmo, então endureça com uma praga só. Eu vejo que Deus está trabalhando não só com o faraó, com os ídolos do Egito, mas ele está trabalhando com Moisés. Eu me coloco no lugar do Moisés de ter que ir 10 vezes diante do faraó. Eu estou me arriscando. Eu tô me esticando, eu tô tendo que ir lá, como diz os antigos, calçar a cara e conversar 10 vezes com o faraó, e essas 10 vezes está me puxando. Depois sai do Egito, está diante do mar. O que eu faço agora, Deus? E o povo está reclamando. E aqui eu finalizo essa ilustração de que Deus, nas nossas vidas, nós que lideramos, que pastoreamos, Deus está constantemente nos esticando. Ele está tentando nos tirar da zona de conforto. Sabe, a todo tempo dizendo assim, você está dizendo, Deus, agora tá bom, sim, agora tá tranquilo. Moisés está com 80 anos, pastor Ivan. Meu Deus. 80 anos, está dizendo, Deus, obrigado, vou deixar o meu legado aí de cuidar das ovelhas. 40 anos aqui na terra de Midian. Moisés tem mais 40 ainda. E aí coloca ele para ser desafiado. Então, eu tenho plena consciência que tudo o que Deus faz em nós é para trabalhar através de nós, para abençoar pessoas. E o ministério pastoral tem sido isso para mim. Deus tem me esticado muitas vezes. Deus tem me feito passar raiva. A gente não pode ter... Eu tenho aprendido, a gente não pode ter medo de externalizar, porque quando você lê os salmistas, eles não têm medo de expressar o coração. Exato. A gente é todo... Claro, você também não vai expressar. Iraivos eu não pequeis, a Bíblia não diz. Então, exatamente. Assim, a ira é um sentimento, é uma emoção que você tem... A diferença é o que você vai fazer com ela. Vai fazer com ela. Você vai pôr a rédea nela e controlar ela, né? Pro bem. Moisés, irado, matou o egípcio. Matou o egípcio. E foi ali um momento de disrupção. Ali ele acabou com o tempo dele no Egito. Perfeitamente. E começou um novo tempo. Um novo ciclo. Porque ele deu vazão a um sentimento que tinha que ser retido. Forte que tinha que ser retido ali. Né? E é legal que ele vai de um polo, de uma ira descontrolada, para uma passividade exatamente descontrolada. A Bíblia diz que ele é um homem mais manso. Exatamente. Na face da terra. Só que é igual você acabou de pontuar. É uma potência. A mansidão e a paciência é uma potência. Mas quando ela se torna passividade, ela perdeu a mão. Exatamente. Porque a ira é um sentimento que me faz me indignar diante da injustiça. Exato. Então, essa semana mesmo, caiu um vídeo ali no Instagram, alguém me encaminhou. E eu vi uma mulher no Uber que o cara não queria pagar e o cara bem violento tirou a família dele de dentro do carro com muita violência assim. A mulher saiu andando com o carro, a motorista do Uber. O cara foi atrás, entrou e começou a bater nela. Quando eu vi aquele vídeo ali,
sabe? Me esquentou. Ira, né? É ira. Só que é uma ira sob controle. Eu não posso pegar essa ira e chegar lá e ser proporcional. Exatamente. E fazer a mesma coisa. Eu vou conter a agressão e tudo mais. Então, toda a potência... Isso também é essa inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Ter, né, consciência das tuas emoções e buscar controle sobre elas. Exatamente. Né? Nas ações que você vai ter, né? Exatamente. Agora, vem cá. Eu tenho certeza que tem gente que teme entrar no ministério por causa dessa pressão, dessas lutas e batalhas, porque elas são reais. O que você diria para um jovem obreiro, né, ou até um pastor aí, né, início de carreira, que está passando por isso? O que você diria para ele? Eu diria duas coisas, pelo menos. A primeira delas é aprender a lição do João Batista. Eu não sou o Cristo. Porque às vezes a gente entra dentro do ministério achando que a gente vai revolucionar o mundo e vai solucionar todos os problemas. Não, a gente vai viver, morrer e os problemas vão existir. A gente vai ajudar a minimizar problemas. A gente está vivendo nesse lado aqui da eternidade, enfrentando problemas e dificuldades a todo tempo. Então, assim, a primeira coisa seria aprenda a calibrar suas expectativas. Calibre seu coração, olhe para o ministério com um olhar correto. Primeiramente, pense se você está entrando no ministério porque você quer os privilégios do ministério, mas você não quer as responsabilidades. Se você não quer as responsabilidades, não entre, porque a vida de bastidores é muito maior do que a vida de púlpito. Você vai estar lá pregando, você vai estar na frente de todo mundo, você vai passar mais tempo resolvendo situações do que necessariamente se expondo, né, pregando numa rede social, enfim. Então, o tempo de bastidores. Só que é o tempo de bastidores que te forma. O Eugene Peterson, acho que você deve conhecer, né? Considerado pastor de pastores. Os livros dele me ajudaram bastante, porque o Eugene Peterson tem uma visão de que a vida pastoral de bastidores é o que te torna realmente alguém que possa, diante do povo, ter poder para poder ministrar a palavra, cuidar e falar. Então, eu digo assim que eu tenho aprendido a pregar através da vida trocada com pessoas na mesa, aconselhando, enfim, esse contato de alma e de coração com elas é o que me faz realmente pensar, é o que me faz tocar na realidade. Eu não fico só no mundo das ideias, eu fico no mundo das realidades também. Eu pego o que a Bíblia diz e vejo como isso significa na vida delas. Gosto também demais da leitura do Tim Keller. Tim Keller, né, o ministério que Deus desenvolveu através dele ali nos Estados Unidos, falecido já, né, no ano passado, se não estiver enganado, mas é um ministério que ouve a Deus e que ouve o mundo. Que ouve o mundo no sentido de sentir as suas dores, de perceber quais são os seus dilemas. Ele escreve o livro lá, Fé na Era do Ceticismo, para responder dilemas de coração de universitários, né? De meninos que estão na escola, às vezes filhos de cristãos, ou cristãos mesmo que estão estudando e que estão né, com a cabeça ali, sabe o que fazer. E aí é uma resposta nesse sentido. Então eu diria, né, primeiramente, calibre as suas expectativas. Primeiramente, entendendo que você não é o Cristo, né, e que o ministério tem muito mais de bastidores do que de presença de público com outras pessoas. A segunda questão é esteja disposto a sofrer. Eu sei que isso é difícil, a gente está num tempo onde as pessoas... sempre foi assim, mas parece que ultimamente tem aflorado, né? As pessoas querem fugir de todo tipo de sofrimento. Mas eu tenho aprendido que sem dor não tem valor. Né? Eu não estou dizendo assim que o espírito masoquista tem que ficar sofrendo. Não é a dor pela dor, mas é entender que a vida tem as suas dores. Para uns tem mais... Para outros, às vezes, tem menos. Para uns tem uma dor num aspecto, para outros tem outra. Só que é ressignificar. E aqui é uma palavra que eu digo até para quem sabe alguém que vai nos ouvir, no sentido de que é cético em relação à fé, que está procurando um caminho. Eu vejo que o cristianismo, né, a fé bíblica em Jesus Cristo é aquela que fornece respostas e significado até mesmo para os sofrimentos. Porque... você lê nas Escrituras uma palavra dizendo assim, eu tenho para mim, 8:18 de Romanos, que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser manifestada. Cara, isso é contracultural. As pessoas fogem da dor, mas o Paulo está dizendo, eu tenho para mim que elas não podem nem ser comparadas com aquilo que vai vir. E ainda no mesmo capítulo 8, ele vai dizer assim que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Geralmente, nos momentos de maiores dificuldades, é onde a gente se torna mais vulnerável a Deus. É onde a gente baixa a guarda. Até compartilhei com você uma frase esses dias atrás, né, de alguém que falou assim que na vida biológica... quanto mais maduro a gente se torna, mais independente a gente se torna. Na vida da fé, quanto mais maduro, mais dependente de Deus. Então, às vezes, Deus nos espreme simplesmente para nos ensinar dependência. Simplesmente para falar para a gente assim que a vida aqui,
né? Como diz a canção nossa, a vida aqui não é muito boa, chuva ou sol, às vezes garoa, né? As circunstâncias estão aqui, a gente vai enfrentá-las, mas a ótica do reino de Deus é dizer que até mesmo os sofrimentos têm propósito. Eu olho para isso, pastor Ivan, e eu vejo assim que no final, sabe, é uma coisa, uma ilustração, né? Que no final é como se Deus pegasse toda a história da humanidade e me levasse para de trás de um tapete persa, né? Não sei se você já viu aquele povo costurando o tapete. Sim. Do lado de cá, onde as mulheres estão costurando, cara, não faz sentido. Cheio de cor, embaraço e tal. Quando elas terminam e você vai ver do outro lado, tem um mosaico, coisa mais linda. Então, assim, os sofrimentos desse tempo presente, ele tem propósito da parte de Deus. Então, quando eu terminar essa carreira e eu for olhar o outro lado do tapete da história, eu vou perceber, olha, aquilo que parecia não fazer sentido faz todo sentido, né? E cooperou para a glória de Deus e para o bem das pessoas que estavam à minha volta. Então, assim, eu acho que isso é maravilhoso. Se posso trazer uma palavra, eu não encontro isso em lugar nenhum, né? Eu vejo que o Evangelho traz essa esperança poderosa nos nossos corações. Até tem um adágio popular, né? Que mares tranquilos, né? Forjam marinheiros fracos, né? Mas mares turbulentos, né? Com muitas tempestades, formam marinheiros fortes, né? E a gente vê que é interessante o que você falou, porque aquilo que é essencial para forjar alguém maduro em Cristo é exatamente aquilo que as pessoas querem fugir, né? Deus, eu né, costumo dizer que eu nunca encontrei. Eu até posso encontrar e terei a humildade de dizer e mudar a minha opinião. Mas eu nunca encontrei alguém poderosamente usado por Deus que não tenha sido muito ferido. Porque viver é o que você falou, né? Amar é se arriscar, é se entregar, né? E o próprio assim, o apóstolo Paulo fala, carrego em mim as marcas, as cicatrizes. Né? E o maduro não é ser vítima diante das cicatrizes, né? Mas ver que você passou, superou e Deus lhe deu vitória. Deu vitória. Né? E você passa um momento onde você não teme mais as cicatrizes. Não. E você não sofre mais por causa das cicatrizes. E você está disposto até ter novas, desde que você cumpra, né, o seu chamado. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Você já falou pra gente assim, da importância da leitura, da sua formação espiritual e intelectual, né? Vamos falar um pouquinho, você esteve nos ensinando na escola de pregadores aqui, que por sinal tem sido uma bênção, né? Qual a importância da pregação centrada na revelação das Escrituras para a saúde da igreja? Legal. Eu acredito que uma grande tentação, muitas vezes, é usar a Bíblia como ferramenta de apoio à argumentação. Eu acho até interessante a frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que eu pelo menos não sei se ele copiou de alguém, mas eu já vi ele citando, ele diz assim, que o camarada tem na mente assim, olha, eu já tenho uma pregação, só falta encontrar um texto. Muito boa, né? E eu acho engraçado porque eu já passei por essa etapa também. Pô, quem não, né? Com uma ideia aqui, vou encontrar um texto para validar o que eu estou falando. Exato. Só que a grande questão é que eu não estou trabalhando com um livro humano, eu estou trabalhando com um livro que é divino, inspirado por Deus. Ele usou seres humanos nas suas realidades, na sua língua, na sua cultura, na sua história, no seu contexto para poder escrever, mas por detrás de tudo está o Espírito Santo. Então, a autoridade que existe na igreja é a palavra de Deus. Até a autoridade que dá autoridade aos líderes da igreja advém da palavra de Deus. Ótimo. Então, assim, se eu tiro hoje a Bíblia, e eu tenho certeza que, infelizmente, muitos lugares que se chamam igreja já tiraram a Bíblia do centro. Alguns até falam de atualizar a Bíblia, né? Sim. Se tirou a Bíblia do centro, aquilo já não é mais igreja. Porque você tem pelo menos 3 etapas ali daquele momento inicial da igreja no Novo Testamento. Você tem o primeiro período, que é a revelação do verbo, né? Jesus como a palavra de Deus, né, proclamada, né? O escritor aos Hebreus vai falar lá que, havendo Deus antigamente, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho. O Filho é a plena revelação de Deus. Mas você tem o segundo período lá, que é a pregação querigmática, que os teólogos chamam, né? Que é a proclamação do verbo. E o terceiro momento é a hora de escrever, de colocar no papel aquela questão. E o que está sendo colocado lá é fruto da revelação do Cristo e da pregação do Cristo através dos apóstolos. Então eu tenho tudo o que eu preciso ali dentro das Escrituras. Como eu disse, dentro da percepção às vezes estrita, eu não posso
excluir as outras formas pelas quais Deus fala. Nós temos a revelação natural, né? Paulo vai dizer em Romanos 1, 18 em diante, ele vai dizer que Deus fala através da criação, o poder e a divindade de Deus se reconhece por meio das coisas que foram criadas. Capítulo 2, ele fala da lei moral, né? O gentil que não tem lei, a norma da lei está gravada no seu coração. Você tem as várias formas pelas quais Deus pode se comunicar, mas ali é a forma mais segura, é onde a gente pega todas as outras formas e consegue entender se é Deus ou não é Deus. Então, eu acho que quando nós, como pregadores, fugimos da Bíblia, nós fugimos da autoridade. Então, se alguém prega a palavra, ele prega a palavra de Deus. A autoridade dele é por pregar a palavra de Deus. A suprema profecia. Eu creio, pastor Ivan, que quando alguém está pregando a palavra de Deus, procurando olhar para ela, ler, meditar nela, estudar tanto quanto seja possível e pregando essa palavra, eu creio que ali a profecia está sendo manifesta. Não que eu estou limitando a profecia somente a isso, eu creio também, né, como o dom profético, enfim. Mas eu creio que quando alguém está pregando a palavra de Deus, a profecia de Deus está sendo manifesta no meio da igreja. Se a igreja precisa ser alimentada, ela vai ser alimentada pela palavra de Deus. Claro que isso passa pela nossa humanidade, pelas nossas personalidades, né? Eu até cito aqui que eu li do Eugene Peterson uma vez, ele comentando assim que o filho dele chega em casa depois que ele pregou, né? Ele é pastor da igreja, pregou, chega em casa, pergunta ao filho, como é que foi a minha mensagem? Ele falou assim, pai, foi sua mensagem. Mas como foi minha mensagem, né? Não entendi o que você quer dizer com isso aí. Aí o filho vai visitar outra igreja de outro pastor, ouve lá a pregação, chega em casa, ele pergunta, filho, o que o pastor pregou lá? Foi a mensagem dele. Ele falou, mas o que você quer dizer com essa mensagem? Ele falou, não, porque existe uma ênfase dentro do seu coração. Existe algo que sempre o senhor está falando nas suas mensagens. Sempre vai falar sobre vários assuntos, mas tem uma tônica, sabe? Uma coisa assim que é sempre forte. E eu vejo que vai acontecer, tem uma tônica. Mas essa tônica do pregador é baseada naquilo que a palavra fez no coração dele. As marcas que Deus produz no meu coração são as marcas que eu manifesto para poder, né, abrir a ferida e sarar através do bálsamo de Deus, através de mim, as pessoas. Então, assim, se não tem a Bíblia como algo que me conduz no processo, eu acredito que não seja uma pregação autêntica, né? Eu não posso manipular ela tem que me manipular. Se eu posso usar essa linguagem, ela me manipula. Tem gente que manipula a palavra ao seu bel prazer. Isso. E manipula, ou tenta manipular a igreja também. Perfeitamente. Né? Então, não tem igreja sem a palavra. Sem a palavra não tem. E o que você me diz de dois fatos que eu tomei ciência? Tem um ex-satanista chamado Vic Vanilla, ele diz que é ex-satanista, que está abrindo uma igreja. Né? Ele se intitulou agora, né? E tem um outro bruxo que acabou de dizer agora que vai abrir a igreja da Pomba Gira. Isso pode ser uma igreja? Não, de forma nenhuma, né? Eu acredito assim que pode chamar de igreja, né? Mas deve ter que ressignificar o que significa igreja, né? Biblicamente falando, a eclesia é o chamados para fora, é aqueles que estão... até tem que melhorar, às vezes, a forma da pessoa explicar, porque ela é chamada para fora, como se fosse para fora do mundo, para fazer um clubinho, né? A igreja é um clubinho dentro do mundo. Não, aí chamados para fora da antiga vida, do reino antigo, né? Nós vivemos dentro do novo reino. Isso é maravilhoso, né? É um degustar do reino futuro, de alguma forma, no presente, né? Deus se manifestando. O rei já está presente, não plenamente, mas os súditos já estão presentes. Nós somos representantes dele nesse tempo. E a igreja é isso. Então, assim, a igreja, ela é fruto do testemunho de Jesus Cristo através das Escrituras. Então, se eu não tenho Escritura, eu não tenho igreja genuína, eu posso chamar. O que dizem hoje é o seguinte, né? O que importa é você estar numa igreja. Porque, assim, a nova geração, a nossa antiga geração, ela era apegada a uma tradição, ela era apegada a uma denominação, ela era apegada a alguma coisa. Verdade. Mas Zygmunt Bauman, lançando no seu livro, falando do amor líquido, sociedade líquida, hoje nós não, assim, a nova geração não tem apego a nada. Ela vai aonde ela se sente bem. E talvez tem gente nos assistindo agora dizendo, mas eu estou numa igreja. Como é que eu vou saber se é igreja de Deus ou não? Até porque agora está tendo bruxo abrindo igreja. Até assim, o próprio pessoal dele está criticando. Que ele tinha que abrir um terreiro, abrindo aqui. E eu não estou dizendo contra a liberdade religiosa. Sim. Estou só trazendo aqui a etimologia. Olhar teológico ali, olhar teológico, até porque nós devemos defender a liberdade de todas as religiões. Com certeza. Isso é um princípio do nosso país e que pouco a pouco estão querendo acabar. Então, assim como o umbandista, o católico, o islâmico, todo mundo tem liberdade, nós também temos a liberdade, né, de professar nossa fé, de cultuar da maneira só que nós queremos. Mas para quem é cristão, evangélico, protestante, né, viu lá igreja, ele vai entrar. Né? Supostamente ele vai entrar.
E aí como ele pode filtrar, saber, nesse jovem que está vendo pela internet, porque hoje eles são pastoreados também pela internet, como ele pode saber se aquela igreja é boa ou é ruim, de certa maneira, baseado nos nossos princípios. Interessante. Eu vejo, por exemplo, lá na primeira epístola do apóstolo João, ele cita uma palavra que ela precisa ser bem entendida. Ele diz assim: vocês não têm necessidade de que ninguém vos ensine. Ele não está defamando os pastores. Ele está dizendo assim que uma vez que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito ele nos dá a sensibilidade de perceber o lugar onde nós estamos. Então, assim, a primeira epístola dele fala muito sobre a questão de acreditar e crer que um Cristo que veio e se manifestou é aquele que vem fisicamente, né? É Deus encarnado, que ele fala, nós apalpamos com respeito ao verbo da vida. Então, e ali dentro daquela epístola ele vai dar algumas diretrizes que vão demonstrar o que realmente é uma igreja que está embasada. Eu acho até interessante que no último capítulo ele diz: essas coisas eu escrevi a vocês para que vocês tenham certeza da salvação de vocês, para que vocês tenham convicção. Então, eu acredito que hoje, né, essa palavra é bem interessante porque não é contra o cara que está abrindo, porque isso aí provavelmente está com a mente pervertida, né? Certeza, está na mente pervertida. Mas alguns que possam entrar lá e achar, mas o que é isso aqui e tal. Essas pessoas precisam entender que toda a fé do cristão, ela é essa fé embasada nas Escrituras, no Cristo vivo. Então, nós temos doutrinas cristãs que vão demonstrar para nós algumas coisas que tem que ficar bem gravado no nosso coração. A autoridade das Escrituras. Quem está sendo pregado lá em cima, né? É o Deus, Filho de nosso Senhor, o Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. Sim. Que está no nosso meio. É o Espírito Santo que está se movendo. É a Bíblia que está sendo aberta e está sendo ensinada para esse povo. Esse ambiente, né? Esse ambiente é o ambiente de comunhão, onde Jesus Cristo é o centro dele. Enfim, eu poderia dizer assim que é uma fé bíblica, se não existe uma fé bíblica, onde... Né, tem os bereanos que nos ensinaram um princípio muito bacana, né? Verdade. De que tudo eles se recorriam para a Bíblia. Para a Bíblia. Né? Então, tudo que o pregador, o pastor falava, eles iam para a Bíblia. Então, acho que pode ser um princípio também bacana. Com certeza. Tudo que está sendo feito, dito, falado, pregado, ministrado, compare com as Sagradas Escrituras. Com certeza. Se não tiver de acordo, tem alguma coisa errada. E Paulo ainda acrescentou, né? Se vier qualquer outro evangelho diferente desse daqui, seja anátema, seja maldito, seja excluído, seja, né, amaldiçoado. Né? Eu acho que é bacana, porque nós estamos vivendo um tempo onde igreja, culto, cada vez que passa, abre-se mais, né? Existe né, o Brasil ele é envolvido por um manto místico. Né? Nós aqui tem pessoas que vão, né, no domingo de manhã na missa, domingo à noite na igreja evangélica, na sexta-feira vai no centro de Umbanda, na quarta-feira vai na mesa branca, em casa acende vela, né, para tal, perdeu uma coisa, chama o salonguinho, dá 3 pulinhos, né? E é um simpatia. Brasil... simpatia aqui, tá? É místico, é né? místico. Mas chega uma hora que a gente pode se perder neste misticismo e você perder a sua identidade. Então a palavra, né, como os bereanos, é a base. É a base. Né? Ótimo, vamos lá. Liderando como Jesus, amando pessoas e usando coisas. Olha que interessante, né? Amar pessoas e usar coisas, mas hoje não está inverso, a gente não está amando coisas e às vezes usando pessoas. Fala um pouquinho sobre isso para nós, né? O processo de coisificação, né? E personificação das coisas e coisificação das pessoas. Perfeitamente, pastor Ivan. Eu acredito que a sociedade, né, que a gente está inserido, em outros tempos também foi assim, mas nós estamos vivendo nessa, né? O nosso olhar, a não ser que a gente faça um aparato histórico para olhar como foi, mas dentro da nossa realidade você vê a todo tempo essa coisificação do ser humano. Sim. É como se o ser humano tivesse tornado um produto, né? Aquela ideia do seja bom enquanto dure, é como se você tivesse com alguém, em qualquer tipo de aliança, tá? Eu não digo só na aliança matrimonial, namoro, noivado, seja qual for essa questão, mas é questão de relacionamento, empresa, enfim. A gente lida com o outro como se fosse alguém que simplesmente está comigo porque tem algo para me dar. Quando não tiver mais, eu descarto, eu jogo fora. Essa visão é completamente contrária à visão do reino. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa a respeito disso, que a percepção que Jesus tem das pessoas é de se aproximar das pessoas porque as pessoas são seres humanos, simplesmente por causa disso. Se você pega os 4 evangelhos, os 3 primeiros dos sinóticos, eles têm uma similaridade, eles abordam muito questões de circunstâncias.
Todo momento, Jesus está ali, ele está curando, está expulsando demônio, está ensinando, está curando a mulher com fluxo de sangue. Tem alguns diálogos que acontecem, mas o evangelho de João é diferente. Você vai perceber que em todo o evangelho de João, Jesus é apresentado de uma maneira mais profunda. Não que os outros... A proposta é a tônica que você falou. Exatamente. Mas a proposta de João é desde o início demonstrar um Jesus que se relaciona com o ser humano, independente da realidade que ele está, e a valorização que ele dá. Vamos pegar o capítulo 4 lá, com a mulher no poço de Jacó. Sim. Pastor Ivan, aquela mulher é a mais improvável de todas para você puxar uma conversa. Primeiro que é mulher, né? Os discípulos quando chegam já está estranha. Exato. É uma samaritana, é uma mestiça, né? Com todo respeito a ela, mas a figura que eu uso é da ideia do cão que tem pedigree e o vira-lata. Os judeus se achavam um cão com pedigree. A mulher era considerada como uma vira-lata. Por causa das questões históricas do Reino do Norte. Isso, né? Isso. Tem a música até diz, né? Todo dia que acorda, fala, Deus, obrigado por eu não ter nascido mulher. Exatamente. Então, aí você pega e vê ele conversando com uma mulher. Ele conversando com uma mulher samaritana e uma mulher pecadora. Para assim dizer, o contexto dela ali é bem duvidoso. Né? Dependendo da interpretação que você olha, é improvável ele se aproximar daquela mulher. E é uma aproximação intencional. Porque ele diz para os discípulos, vocês podem ir procurar comida? E eu vou ficar aqui, vou procurar água. E ele é intencional. Até o The Chosen fez eu achei maravilhoso o retrato, né? O The Chosen, tem gente que critica. O pessoal critica, tem muita gente que critica tudo. Mas o The Chosen faz um recorte de olhar esse Jesus sobre a perspectiva humana. Eles foram muito felizes em fazer isso. Todo mundo tinha feito de outras formas, mas ficou muito interessante. É muito bom. Muito bom. Quem não viu, assista. Vale a pena. E aí, você olha Jesus se aproximando dela, de uma mulher improvável, e a forma com que ele faz é a valorização do humano. Ele não está olhando os contextos dessa mulher, ele está olhando o ser humano que está por ali de trás. Claro que Jesus não está ignorando o fato da conjuntura de vida dela, as práticas dela, está tudo ali. Só que tem que acontecer uma mudança profunda no coração dela. E é isso que muitas vezes a gente não percebe na relação com outras pessoas. A gente precisa olhar e valorizar o ser humano pelo ser humano, porque Deus o fez à imagem e semelhança. Você vê que até depois da queda, Gênesis 3, você diz, agora o ser humano já não é mais a imagem de Deus. Quando chega em Gênesis 6, fala que o ser humano não pode matar outro ser humano porque ele é a imagem de Deus. A própria Escritura está reafirmando isso. Tiago vai dizer na carta dele, né? Reafirmando também que nós temos a imagem de Deus. Mesmo o ser humano caído, desconfigurado, sim, uma imagem que está totalmente embaçada, mas tem algo ali. Quando o cara está tocando uma música que toca o coração, tem a beleza de transmitir a imagem semelhante de Deus. O cara está escrevendo um livro, não é nem um cristão, mas pega um Daniel Goleman lá escrevendo inteligência emocional. Você olha, rapaz, isso aqui é verdadeiro demais. Tem uma expressão da glória de Deus através daquilo. Então, essa valorização do humano é entender que ele é feito à imagem e semelhança de Deus e que Deus me coloca nesse mundo para amar e servir. Amém. Que é o lema da nossa DCMI. Exato. Amar e servir. Amar é servir. Se eu amar e não servir, eu não amo. Agora, se eu sirvo, eu estou amando essas pessoas. Então, o olhar tem que ser quebrado, porque a visão do reino não é consumista. Eu não me aproximo do pastor Ivan porque o pastor Ivan tem alguma coisa para me dar. Eu me aproximo do pastor Ivan porque eu quero saber, será que tem alguma coisa em mim que pode servir a você? Uau, isso é... Eu vou apertar um pouquinho aqui. Vai lá. Como a gente pode identificar alguém que vem até nós com esse olhar de coisificação e não de amor? Eu acredito que a identificação... Jesus é a essência dessa questão. Você percebe que pessoas se aproximavam de Jesus pelo interesse que tinham nele. Nas coisas que ele fazia, melhor dizendo. Então você vê assim que volte e meia... benefícios que pode obter. Benefício. É como se eu estivesse olhando para você assim, mas volte e meia eu estou olhando na tua mão. Será que ele tem alguma coisa para me dar? Então você percebe o seguinte, você vê que Jesus está curando pessoas, ele está ressuscitando gente, ele está multiplicando pães e peixes. E na multiplicação de João 6, me chama muita atenção. Porque você vê que Jesus multiplica os pães e os peixes, o pessoal come e ele atravessa o Mar da Galileia. Quando ele atravessa o Mar da Galileia, ele chega lá, já tem um grupo que estava do outro... Eu não sei como é que esses caras chegaram tão rápido, né? Tava com um barquinho a motor lá, diferente do dele, né? Mas os caras chegaram e chegam lá, Senhor, né? E estão confrontando ele nesse sentido. Jesus dá uma palavra tão direta e objetiva, ele diz assim, vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais e creram, mas porque vocês comeram pão e se saciaram.
Trabalhar não pela comida que perece, mas para aquela que permanece. Então eu percebo assim que você consegue perceber, olhar para pessoas e ver quando elas estão mal intencionadas, é só quando elas estão olhando para aquilo que você faz e não para aquilo que você é. E aqui eu trago até uma reflexão para o nosso ambiente eclesiástico. Quem sabe pessoas, né, líderes vão olhar isso. Cuidado para não ter um relacionamento com pessoas e você só olha para elas por aquilo que ela faz e não por aquilo que ela é. Pastor Ivan, a gente precisa se retratar às vezes por alguns recortes históricos onde pessoas no ministério elas foram esfoladas. Meu Deus. E aí quando elas já não tinham mais suco, ela é descartada como se fosse um bagaço imprestável. Rapaz, isso me pesa demais no coração porque tem muita gente perdida, né? Ferida no meio da caminhada porque usaram ela. Agora eu acredito assim, pessoas vão servir no ministério, nós vamos liderar muitas pessoas, mas às vezes tem líderes que não chegam e falam assim, como é que você tá? Ah, eu fiz tal coisa lá no ministério, eu fui pregar não sei aonde. Como é que você tá, cara? Como é que tá teu coração? Tua família tá bem? Acostumado a responder sobre ele, né? Porque a esfera de pensamento dele só gira ministério, só gira ministério. Nem naquilo que ele faz, né? E naquilo que ele faz. Então, assim, ele não consegue mais... Ele foi desumanizado. Aquela passagem de Marta e Maria ajuda nisso, né? Ajuda nisso. Um pastor brinca assim, a Marta tá fazendo os pastéis lá, né? E a Maria, Maria tá sentada... O trabalho, até porque depois no Evangelho de João, as duas vão trabalhar para servir Jesus e as pessoas que estão na casa depois da ressurreição. Só que aquele momento é o mais essencial. Então, assim... e aqui eu acho que a gente pode ajudar de alguma forma. Se você não está num ambiente onde as pessoas ainda têm procurado humanizar mais o processo, se eu posso usar essa linguagem, se aproxime mais de Jesus e comece a enxergar as coisas de maneira mais clara. Ótimo. Porque se um dia, né, dentro desse ambiente, se você tem poder de influência e de mudança, ajude na mudança. Tá. Só que se você não tem, você tem que permanecer por algum motivo, permaneça consciente que pode ser que em algum momento você seja ferido lá dentro. Ou não crie utopias. Não crie expectativas falsas. Olhe sempre para a realidade de que a gente pode ser ferir e ser ferido por outras pessoas. Mas seja consciente disso, né? E não entra bobo na situação. E coloque sempre, né, de alguma forma, esse propósito de não replicar esse mal. Sim. Não ter uma maldição, não creio nisso, mas uma maldição hereditária daquilo. Eu estou sofrendo esse tipo de coisa, eu vou repassar para outras pessoas. Quebre esse ciclo na sua liderança. Ou seja, para ficar um pouquinho mais claro e ainda estarmos dentro da ética, existem líderes que se aproximam de ovelhas porque eles possuem bens, recursos financeiros, influência, poder e até mesmo talentos que vão beneficiá-lo. Isso. E não porque eles são pessoas, né, que têm uma alma da qual ele ama e tem o desejo de instruí-lo para que ele chegue no céu. É isso mesmo. Tudo que ele tem, se ele colocar à disposição do reino, vai ser muito bem-vindo. Mas a prioridade não pode ser essa, é isso? Exatamente. Okay. Porque nós temos muitos líderes bons, né? Vamos fazer um recorte aqui do nosso pastor Carlos, né? Toda vez que a gente senta para conversar com ele, relação de um filho ministerial. Né? Tem tempo, senta, ouve, né? Às vezes até pede conselhos, né? A gente fica até constrangido, mas ele dá esse espaço, ele dá essa abertura, está sempre pronto a ajudar, sempre pronto a aconselhar, pronto a ouvir. Então, assim, é uma pessoa que inspira. E sempre ele pede, quando na verdade ele poderia ordenar, né? Dar a ordem, determinar, mas ele sempre com muita humildade, né? Até para quem trabalha com ele mesmo, ele sempre pede, né? Com muito respeito, com muita... Contato, né? Tem tato. E a gente vê alguns líderes que são, né? Não, autocráticos. Opressores, né? Então... Isso é muito importante para a gente ver uma igreja que é fundamentada no amor, na palavra, e quem já está usando, né, do autoritarismo ao invés da autoridade que não vem dele. Que vem da palavra. Da palavra. Ótimo. E eu acho que a mudança de visão, também uma palavra para os líderes, é enxergar as pessoas que estão debaixo da sua liderança sob uma visão personalizada. Nem todo mundo é da mesma forma. Existem pessoas que você vai ter que puxar um pouco mais para ajudar ela. Tá. Você vai ter que dar uma apertada mesmo, porque senão ela não consegue. Ela precisa de pressão. Ela precisa. Eu entendo isso. Não dá para lidar... todos da mesma forma. Às vezes tem alguns líderes que lidam como se fosse uma boiada. É a mesma lição para todo mundo. E não dá. Você mata a gente no processo. Eu vou citar um exemplo aqui de 10 anos atrás, quando eu trabalhava numa determinada empresa.
empresa muito boa. O meu gerente era um cara inteligentíssimo. Eu nunca vi um cara tão inteligente para estratégias e questão de processos, mas a inteligência emocional dele era horrível. Se estiver me ouvindo, nem vou citar seu nome, mas que Deus possa ter te transformado. Mas a forma dele colocar e gerir era uma maneira que não funcionava. Alguns rapazes da nossa equipe, eles precisavam de uma pressão maior. Okay. Outros já não precisavam de pressão, eles só precisavam que fosse passado o que se espera. Eu tenho esse perfil. O que você... Vamos lá, vamos fazer. Né? Se me dá espaço para criatividade, eu vou fazer criatividade. Mas tem alguns que, se você não colocar um gás nas costas dele, né, ele não vai para frente. Então, às vezes a gente vai estar liderando pessoas nesse ambiente da igreja e a gente precisa humanizar o processo, lidar com elas como seres humanos, se importar com elas, com quem elas são, antes mesmo de qualquer coisa, e para ajudar elas nessa mentoria, né, de liderá-las ali nesse processo, entender quem elas são e o que elas precisam. É claro que é muito mais fácil, né, pastor Ivan, você agir da mesma forma, com a mesma metodologia com todo mundo. É mais cômodo. Automático, né? Trator de esteira, vai em frente. Exatamente. Né? Ou um ou outro, né? É fácil. Eu me lembro aqui de uma metodologia de liderança chamada liderança situacional. O líder, ele atua mediante a análise da situação. Mas para isso ele tem que ter um olhar, escuta, né? Análise crítica, coleta de dados, informações e fatos, aí a comunicação assertiva, feedback e tal. Então isso requer toda uma sistemática, um sistema complexo, né, de competências e maturidade para agir assim. Com certeza. Né? Senão você incorre, como você falou, né, de medidas erradas e tudo acontece. Lida como se fosse uma boiada, né? E tem que ter humildade e vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Não, peraí, não olha dá, né? Olha só. Líder não pesado, tem que, né? Não tem que ser o super-homem. Tem que ser aquela testa de ferro forte. Intocável, né? Aquele que manda, que faz e que... Né? Vulnerabilidade é uma palavra que normalmente não cabe, né? Não coaduna com a liderança. Puxa vida, que problema a gente arrumou agora. Como é que foi? Como é que é esse negócio? Eu acho interessante. Teve uma ilustração que eu vi um tempo atrás. Diz que tinha uma menina dentro do metrô e estava lotadíssimo. E ela estava tentando encontrar um lugar, um pedaço de ferro para poder se segurar. E não encontrava. E tinha um senhorzinho que estava do lado dela, olhando e observando. E ela desesperada, porque o negócio vai andar aqui, vai se movimentar. E o que eu vou fazer? O senhorzinho tocou no ombro dela e disse assim: moça, não precisa se preocupar em segurar em algum lugar, não. Porque rodeada de tanta gente como você está, é difícil você cair. E aí essa palavra fica no coração, porque você vê assim, se eu tenho pessoas à minha volta que já têm demonstrado a sua lealdade, o seu companheirismo, que elas são dignas da minha confiança, eu tenho que aprender a ser minimamente vulnerável. Eu tenho que aprender a baixar um pouquinho a minha guarda para ouvir essas pessoas, porque essas pessoas já provaram o seu valor. Eu não estou dizendo que algumas delas não possam nos decepcionar, a gente está lidando com o ser humano, mas você sabe quando as pessoas realmente te amam. São aquelas pessoas que vão chegar na tua frente e dizer assim: cara, isso aí foi muito ruim o que você fez. Você sabe que eu te amo, né? Pode ter uma linguagem, nós brasileiros somos mais calorosos e emocionais. Você sabe que eu te amo, mas isso que você fez foi muito ruim, cara. Isso é uma verdadeira amizade, né? Você entendeu? Então, coração sincero, né? E se eu não tiver vulnerabilidade? Se eu tô te liderando e eu não tenho essa vulnerabilidade de baixar a minha guarda, eu vou me tornar um arrogante, eu vou me endurecer. Só que se eu tô cercado de pessoas... Essa ilustração é boa. De Deus, sabe? De pessoas que realmente têm demonstrado que são fiéis, primeiramente a Deus, né? Alguém já disse assim, eu peguei essa palavra, que fidelidade a Deus, lealdade aos homens, né? Porque se os homens não forem fiéis a Deus, eu não devo manter o meu compromisso de lealdade a eles, porque eles fugiram do principal, que todos nós estamos em volta de Cristo. Mas se todo mundo já tem provado essa lealdade, né, e tem demonstrado o comprometimento de amor uns com os outros, aí é o momento que eu preciso aprender a ter o mínimo de vulnerabilidade, baixar a guarda e dizer: me diga, então, eu quero te ouvir. Maravilha. Pastor Léo, nós estamos chegando ao fim, infelizmente, mas eu tenho aqui, queria fazer uma retrospectiva de algumas coisas que eu vou levar aqui para a minha vida. Deus fala conosco no chão de fábrica. Amém. A diferença de ser racional e racionalista. Eu gostei aqui do supralógica, não tinha ainda ouvido esta palavra em especial, gostei. Estamos sobre os ombros de gigantes, gostei muito também dessa daí. Né? Eu acho que na minha vida inteira eu ouvi uma vez e tinha ficado lá, não sei nem se ficou guardado na memória, mas hoje se refrescou, né?
Precisamos baixar os nossos muros para dialogar com outras tradições. Gostei muito desse conceito, né? Experiência vem com o tempo, mas nós precisamos de sabedoria. Foi isso que eu peguei também ali, né? Muito interessante. Amar é se arriscar. Também vou levar isso. Eu marquei aqui porque eu vou ter que estudar agora um pouco mais, mas acho que aqui tem tem pepita de ouro aqui. 40 anos no Egito, 40 anos na terra de Midian e 40 anos no deserto. Eu vou dar uma... Esticando. Eu sei. A gente conhece, mas tocou aqui. Eu vou ter que... Esses 3 tempos. Tem coisa boa aqui. Aprenda a calibrar as expectativas. Eu gostei muito também. Ministério tem mais bastidores do que púlpito, né? Do que o visível e tal, né? Quanto mais maduro, mais dependência. Uau, né? O inverso do humano, né? Quanto mais maduro, mais autonomia, né? E eu gosto muito de falar da autonomia, né? Do grego nomia, regra, auto próprio, né? Como é que alguém pode falar que é autônomo se foi comprado e é propriedade de alguém, né? E deixa eu só fazer um parênteses aqui rápido. Essa questão até no biológico. O final da vida demonstra profunda dependência. Exatamente, né? Então, se no início eu estou caminhando para uma independência, no final Deus vai me mostrar de novo. Você precisa volta de ajuda. A ser dependente de novo, né? O ser humano, ele nasce extremamente dependente. Ele chega num auge que ele acha que ele é independente e no final ele volta a ser dependente. Nossa, muito boa. E por último, que eu gostei muito, fidelidade a Deus e lealdade aos homens, né? Eu gostaria que você encerrasse com as suas últimas palavras, falando assim para nós, ou quem sabe até para os nossos ouvintes aí, participantes, sobre potências. Uma palavra que você comentou sobre potências. Uhum. Eu creio plenamente que todos nós, sem exceção, temos essas potências dentro de nós. A dificuldade é que, às vezes, as potências mais expressivas, elas parecem ser potência, e as menos expressivas parecem não ser potência, parecem ser fraqueza. Mas todos nós temos habilidades e capacidades, temos os dons que Deus nos deu, temos um conjunto da obra, né? A gente, por si só, cada um, pastor Ivan, tem um conjunto da obra que Deus lhe fez. Mas tem algo na vida de cada um de nós que é uma potência. Só que, geralmente, enquanto a gente não for equalizado pelo Espírito Santo, vou usar uma linguagem sonora aí, né, dos músicos, você tem grave, médio e agudo, se você deixar tudo igual, o som vai ficar ruim. Você precisa equalizar ele para você chegar nesse sentido, né? Eu gosto de usar a palavra calibrar, né? Deixar calibradinho. O que o Espírito Santo faz conosco, através dos sabores do fruto ali, de Gálatas 5, é nos dar o domínio próprio. É nos ajudar a pegar a potencialidade que ele nos deu e equalizá-la da melhor maneira possível. Moisés, na terra de Midian, tem a potencialidade da paciência. Só que a paciência dele está levando ele à passividade. Deus tem que esticar ele. Então eu diria, até para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que às vezes Deus está te permitindo algumas tribulações para poder te esticar e tirar da zona de conforto. É ruim? É difícil, mas para você sair desse local, Deus vai ter que fazer esse tipo de coisa com você. Às vezes, e aqui às vezes as pessoas olham e às vezes podem até criticar, a pessoa tem uma atitude muito irascível e tal. Tem alguns que eu conheço que a verborragia dela, né, ela fala de maneira muito grosseira mesmo, sim. Ela precisa de um certo controle. Mas eu olho para determinadas coisas, vou citar ele lá, depois ele fica sabendo, mas esse meu primo lá dos Estados Unidos, ele fazia um trabalho numa determinada região e ele conseguiu ir pregar numa igreja católica. Olha só. Consegui ir lá pregar numa igreja católica. E eu com alguns obreiros comentando depois dessa situação, falei, cara, a forma dele, o ímpeto que ele tem que ser com ele. Entendi. Se fosse com algum outro, já não tem... A forma da pessoa ser não chega lá. Não chega. Então, às vezes, o que a gente pode olhar na nossa personalidade e achar que é um defeito, às vezes é uma potência que não está sob controle. Ótimo. É uma potência que perdeu a capacidade. A grande questão, a palavrinha ficou meio maçante aí na sociedade, mas é o autoconhecimento. Eu saber o que Deus me deu. O que ele me deu? O que ele pôs em mim? Mas tem muita coisa que está ruim. Às vezes, aquilo que está ruim não é que tem que ser tirado. Tem muita coisa que tem que ser tirado. O que é pecaminoso, o que te conduz à tentação, ao pecado, tem que ser removido. Mas tem coisas que, às vezes, é só alguma coisa que está sem controle. Tem que ser calibrado. É uma potência que tem que ser calibrada. Então, assim, eu diria essa palavra, né? Tem muitas coisas, pastor Ivan,
a próxima oportunidade a gente pode falar, que eu me sentia frustrado no ministério por características que eu tenho. Pensei até em abandonar, às vezes, a nossa própria realidade das Assembleias de Deus por causa que eu não me enquadrava naquilo ali. Porque a forma com que era vendida era como se você não for nesse formato, você não serve pra gente, sabe? Ninguém dizia isso, mas nas entrelinhas você pega para entender a cultura. Isso, né? E falei, Deus, mas não é, não sou. E aí, conforme Deus foi abençoando, né, pastor Carlos, preciso citar mais uma vez, louvo a Deus pela vida dele, né? Ele tem a capacidade dada por Deus de enxergar valores aonde a gente mesmo não vê, né? Que Deus, o pastor, receba o nosso abraço aqui com carinho. E aí, sabe, de estimular e de dar oportunidades que você em si mesmo, como é que eu vou lá? Como é que eu vou fazer e tal? Mas, né, esse olhar do líder de acreditar, de estimular. Então, eu diria isso, né? Faça uma análise do teu coração, veja se aquilo que você tem considerado como fraqueza não é uma potência que não está sob controle. E o Espírito Santo é aquele que dá o domínio próprio e nos ajuda a ser intensos naquilo que Ele deseja para nós. Amém. Pastor Eliel, muito obrigado. Meu amigo. Deus te abençoe. Tá? Amém. Queridos, nós estamos chegando ao final de mais esse episódio do Pod Siga, lembrando o nosso slogan, podendo nos siga, te peço. Deixa aqui um comentário, o que você achou desse nosso encontro. Deixa aqui embaixo também sugestões de temas que talvez você queira aprender com a gente. E vai ser muito bacana nós estarmos juntos para os próximos episódios. Mas eu quero pedir para você, além de curtir, comentar e seguir o nosso canal, vai estar passando aqui agora, aqui na sua tela, os episódios que nós já tivemos, para que você possa assistir, também comentar, curtir e compartilhar com seus amigos, familiares e assim por diante. Esse canal é nosso, não é meu, não é do pastor Gileno, que é o dono desse estúdio, e todo o nosso time, equipe que está aqui, parte técnica, mas esse canal é nosso, é seu, então participe, esteja junto e se engaje nesse movimento do bem. Nós queremos trazer conteúdo de qualidade, pessoas sérias que possam colaborar para que nós cresçamos em todos os aspectos. Então, um forte abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau, tchau.